Começando mais um podcast Me Casa, e esse é um episódio de comemoração, né, não, Rodrigão? Pô, episódio número 100. 2 anos de Me Casa, né? 2 anos de Me Casa. Tá Mais todo mundo do que milionário especial. já? Mais do que especial esse episódio, né, galera? Com certeza. E a gente não podia deixar de trazer a pessoa que teve aqui o episódio mais assistido do Me Casa, né? Não, disparado o mais assistido, não é o mais assistido, né? É 4 ou 5 vezes mais do que todos os outros. E gerou muita polêmica, né? Muita polêmica. Gerou discussão política, gerou discussão ali das nuances ali do tema. A gente vai trazer, falar. inclusive, alguns comentários, né? Polêmicos Exatamente. que a galera deixou lá. Será que teve coisa que a gente esqueceu de perguntar? Falaram lá que a gente esqueceu algumas coisas, a gente vai complementar nesse episódio hoje, né? Vamos ver se a gente vai sair daqui investindo realmente de leilão, Mas né? primeiro eu queria agradecer todo mundo aí que acompanhou o Me Casa nesse período todo, né? A gente sabe que está tentando trazer aqui o melhor conteúdo do mercado imobiliário, os melhores especialistas que falam de incorporação, financiamento, leilão, aluguel, marcenaria, tudo que você pode imaginar para você ganhar o seu dinheiro aí no mercado imobiliário, né? Melhorar a sua vida. Se não fosse pela nossa audiência, a gente não estava aqui gravando o episódio 100 agora, né? Exatamente. E você ainda que não acompanha o Me Casa, chegou aqui agora, cara, volta para trás aí que tem 100 episódios, você vai ter um MBA aqui do mercado imobiliário para você começar a ganhar dinheiro com isso. E hoje a gente vai falar do tema que tá hypado demais. É o tema leilão dos de vida imóveis. louca, como você costuma dizer, né? Os vida louca do mercado imobiliário. Esses são, velho. E tem muita polêmica aí que tá viralizando muito vídeo nas redes sociais agora de leilão, né? Desde que a gente gravou o primeiro episódio, parece que o tema de leilão tá bombando um absurdo, tá todo mundo querendo comprar com desconto. Não, e tem uma galera falando que dá para comprar com consórcio, a gente vai desvendar um pouquinho isso também, né? Tem umas polêmicas aí nas redes sociais, vamos descobrir Tudo isso que o também. Rodrigo sempre sonhou. Juntar todas as estratégias possíveis. Nós vamos agradecer aqui nossa ilustríssima convidada. Seja bem-vinda mais uma vez ao Me Casa aqui, Priscila Perini. Eu que agradeço o convite, gente. É uma honra participar do episódio comemorativo de 2 anos de vocês. Parabéns aí pela trajetória. E fico muito feliz de ser o episódio mais assistido da história aí do canal. É isso aí. Vocês aí que deixaram um monte de comentários, se preparem que agora a gente vai começar, hein? Mas você quer começar pelos comentários ou vamos já para as principais perguntas? Vamos começar ali pegando um comentário mais colocado lá no último episódio que a gente gravou, que foi aquele falando de desocupação, né? Eu vou até tirar aqui, que eu peguei aqui o comentário do rapaz. Faltou a pergunta sobre retirar a pessoa ou família que está morando na casa. Como funciona? Bom, vamos lá. Esse aí é o mito que cerca os leilões. Acho que é o principal ponto que impede muita gente de entrar no mercado de leilão de imóvel. E o que a gente precisa primeiro entender é que, se a desocupação fosse, como de fato as pessoas acreditam que é, esse mercado de leilão não seria tomado pelos investidores. Porque investidor nenhum quer colocar dinheiro e não ter a mínima perspectiva de quando vai conseguir recuperar esse capital. Então, se o investidor está participando desse mercado, é porque, de fato, não é como as pessoas acreditam que funciona o mecanismo de desocupação. A gente tem uma legislação hoje em dia que é toda voltada para proteger o arrematante, e tem que ser assim, né? O arrematante não é o vilão da história, é o arrematante que possibilita que dívidas sejam quitadas, que pessoas consigam receber, que o próprio financiamento imobiliário continue existindo. Então, a legislação ela protege, de fato, o arrematante. A gente tem diferença na forma de desocupação, né? Existem 2 modalidades de leilão. Tem o leilão extrajudicial, que é aquele que acontece independente de autorização do Poder Judiciário, e o leilão judicial, que é aquele que acontece por ordem do Poder Judiciário dentro de um processo judicial. No leilão extrajudicial, que o banco leva o imóvel diretamente a leilão, o primeiro passo para você desocupar o imóvel é um acordo de desocupação. E o acordo ele tem uma chance muito grande de êxito se a pessoa verificar tudo que é necessário antes de arrematar um imóvel. Eu diria aí que fica em mais de 80% de possibilidade de você fechar um acordo. E ao contrário do que muita gente pensa, o acordo ele não é vantajoso só para o arrematante, né? O acordo ele pressupõe sempre vantagem para as 2 partes. Então tem a vantagem para o arrematante e tem a vantagem para o próprio devedor, que sai do imóvel tranquilamente, não precisa passar por uma desocupação forçada, algo que ninguém quer passar na vida, não vai ser condenado a pagar a taxa de ocupação. Para quem não sabe, existe lá na lei que determina o leilão extrajudicial a previsão dessa taxa de ocupação, seria uma espécie de aluguel que o ocupante do imóvel tem que pagar para o arrematante da data da arrematação até a data da efetiva desocupação do imóvel, e corresponde a 1% do lance mínimo do primeiro leilão extrajudicial. Então, comparando com aluguel no mercado imobiliário tradicional, que a gente fala aí, via de regra, 0,5% do que o imóvel vale, mas muito aluguel não chega nem perto disso aí,
fica num patamar muito mais elevado. Foi, de fato, um mecanismo da lei para forçar que o ocupante saia do imóvel da forma mais rápida Então o possível, cara para tem que que ele não pagar seja um penalizado. aluguel pelos meses que ele ficou lá, então. Exato. Mas aí se o cara não paga, ele está sendo mandado embora já. Ele vai pagar o aluguel? Ou É ele vai que dever o aluguel também? Se não conseguir o acordo de desocupação, aí o próximo mecanismo seria entrar com a ação de missão na posse, né? Entendi. Que você entra no judiciário para que o juiz determine a desocupação do imóvel. E aí o que a lei fala? Que o juiz vai receber esse processo por uma liminar, que é aquela decisão logo no começo do processo, ele vai determinar a desocupação que tem que acontecer em até 60 dias. Esse prazo aí seria para uma desocupação voluntária, mas já correndo lá a cobrança da taxa de ocupação. Se por acaso não desocupar nesses 60 dias, desocupação forçada, que é o que ninguém quer passar, que é o oficial de justiça na porta, caminhão de mudança na porta, e se o oficial de justiça entender que é necessário, pode chamar a polícia, vai sair de qualquer maneira, né? Tem muita gente que questiona, e se o oficial de justiça chegar lá e o ocupante não quiser sair? Ele vai para cumprir uma ordem judicial, vai sair de uma maneira ou outra, ainda que seja de forma forçada com a polícia na porta. Obviamente que chegar se vem com a polícia aí, o cara se assusta, isso daí chegar nesse ponto aí é muito difícil, né? Ô, Mas Pri, existe a previsão lá na lei para isso, e paralelo a isso, a cobrança da taxa de ocupação, que corresponde a 1% do lance mínimo do primeiro leilão extrajudicial, que é similar à avaliação do mercado à avaliação do imóvel no mercado imobiliário tradicional, ao mês, né? Então, para de fato penalizar lá o ocupante. Vou colocar um disclaimer aqui só, né? Porque assim, a Priscila é máquina de conteúdo, né? Então, se você caiu aqui de paraquedas e já escutou ela falando leilão extrajudicial, judicial, fica calmo, tá? Que tem outros episódios aqui que a gente fez o passo a passo realmente para você entender. É que como a galera que já tá, querendo louca para ganhar dinheiro com o mercado imobiliário, com leilão... A gente já foi direto ao assunto aqui. Já vai direto ao ponto. E Pri, apesar dos nossos ouvintes aí já ter um leve conhecimento ali do leilão judicial, extrajudicial, essa parte, muitos deles não são advogados, nem têm tanto conhecimento assim, estão começando agora. O que você diria para essa pessoa? Como que eu consigo essa liminar? Como que eu vou atrás disso para conseguir esse acordo? Esse acordo eu tenho que ter ele por escrito, eu tenho que ir lá bater na porta do cara e falar com ele? Como que é essas nuances para quem não sabe? Tá, o que eu recomendo para começar a tentativa de acordo é mandar o bom e velho telegrama, né? Então, Telegrama. pelo site dos Correios, você vai lá, coloca o texto, que tem um texto padrão, né, que você coloca, informando tudo isso, que existe a possibilidade de liminar, de desocupação forçada, ação de omissão Essa é na a forma de posse. você se comunicar com o cara que está lá dentro? Na primeira vez, sim. Porque esse do telegrama correio. ele tem uma função importante se for necessário entrar com a ação de missão na posse, que ele comprova para o juiz que você de fato fez tentou o contato. acordo, não foi possível, agora você precisa realmente do mecanismo judicial. Legal. Né? Então, o telegrama ele é uma forma muito eficaz, porque você não precisa ir nos Correios, você cadastra pelo site lá do Correio, você tem a confirmação de quando foi entregue e você tem a confirmação do texto que você enviou. Então, você consegue comprovar exatamente que você, de fato, tentou aquilo ali. Aí eu recomendo que mande o telegrama, espere lá uns 2, 3 dias depois que tiver a confirmação de que foi entregue. Ninguém entrou em contato com você. A gente tem vários sites hoje em dia que, pelo número do CPF da pessoa, a gente encontra muitos dados, né? O nome do pai, o nome da mãe, telefone, e-mail, endereços vinculados. Você pode utilizar um site desses aí. Tem site que a busca é R$2, então é muito barato. E o CPF da pessoa você sempre tem, porque a gente tem na matrícula do imóvel, a gente tem no edital do leilão. Vai lá, encontra o telefone, aí o que eu recomendo bom e velho WhatsApp, né? Manda mensagem no WhatsApp, está tudo gravado ali também, serve como meio de prova, e começa a negociar. E aí o Telegram ele tem uma função mais formal mesmo, é um negócio mais para assustar. Querido né? inquilino. Chegar aquele envelopezinho embaixo da porta aqui, assim, a pessoa já... Opa! Você já escreve assim, notificação extrajudicial. Já começa a pessoa, que isso, meu Deus. Ele tem essa função de ser mais formal mesmo, para dar uma assustada. E aí depois que você entra com esses contatos à parte, né, o WhatsApp ou o telefone, se preferir, aí você mostra todo o tom de empatia, você se coloca solidário, você demonstra que a pessoa não está passando por um momento de vida fácil, né? De fato, perder um imóvel no leilão não é a coisa mais agradável da vida. E aí se coloca à disposição. Né? O que é muito interessante no acordo? Às vezes você bota uma contrapartida financeira, pagamento de uma mudança. Às vezes a pessoa quer sair, mas falta o dinheiro para ela pagar a mudança para sair. A mudança mais cara que eu já paguei aqui em São Paulo de um apartamento enorme foi R$2.000. Entendi. Então, se você paga lá uma mudança de R$2.000, isso vai impactar em nada no seu lucro, comparado a desconto que você teve no leilão com a média de mercado daquele imóvel. Fora a velocidade que você ganha para a pessoa sair, né? Você vai ganhar tempo, porque a pessoa vai sair mais rápido, você não vai precisar do judiciário em momento algum, então você vai do começo ao fim do leilão extrajudicial, sem precisar da justiça em momento nenhum.
E até pode significar uma economia financeira também. Porque se você for entrar com uma ação de missão na posse para que o juiz determine essa desocupação, se você não é advogado, vai ter que contratar um advogado e pagar honorários, e a ação ela tem custas judiciais, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, as custas correspondem a 1% do valor da ação, né? Que é o valor da arrematação. Então, se você arremata um imóvel por 300 mil, você teria que pagar R$3.000 de custas para entrar com essa ação de missão na posse. Se você fecha um acordo que você pagou uma mudança de R$1.500, R$2.000, você tem uma economia de dinheiro também. Então, de tempo e de dinheiro. Então, esses são os benefícios do acordo para o arrematante. O arrematante ganha tempo, pode ser que ganhe dinheiro, né, dependendo da contrapartida financeira ali que ofereça, e para o devedor ele tem o benefício de não passar por uma desocupação forçada, sai tranquilamente, não vai ser condenado à taxa de ocupação, não vai ter que contratar advogado para se defender nessa ação de missão na posse. Então, benefício aí para as duas partes. Sim. Acho que um dos maiores medos da galera para entrar no mercado é essa parte de, pô, como é que eu tiro a pessoa? E a segunda é as burocracias todas, né? A gente vê muita história da galera às vezes comentando, não, teve lá, ficou 2 anos enrolado, 3 anos enrolado. Teve alguma coisa que mudou de um passado para cá, para essas pessoas às vezes estar falando disso? Por exemplo, vocês estão falando sobre a emissão, você tem a retirada forçada, tudo mais. Então isso dá você fala, pô, tem uma segurança ali. Então eu acredito que não vai levar mais do que 2 a 3 meses para conseguir tirar a pessoa. Né? Mas era diferente isso antes? A legislação ela mudou muito, ela evoluiu muito. O Código de Processo Civil atual ele já trouxe bastante benefício para o arrematante. Só para complementar a questão da desocupação, a gente falou sobre o leilão extrajudicial, que popularmente as pessoas chamam aí de leilão de banco, que é o banco levando o imóvel diretamente a leilão. A gente tem outra modalidade que é o judicial, que é dentro de um processo judicial para uma ordem de um juiz que esse leilão vai acontecer. Pode ser uma cobrança de uma dívida de condomínio, dívida trabalhista, pensão alimentícia, qualquer dívida que possa ser cobrada dentro de um processo judicial. Nesse leilão judicial, o próprio juiz que determinou o leilão vai determinar a desocupação do imóvel, dentro do mesmo processo que já existe. Então, não tem um processo novo, como existe no leilão extrajudicial, até porque o leilão extrajudicial não tem processo judicial, o banco leva o imóvel diretamente a leilão. No judicial, o mesmo juiz que determinou o leilão vai determinar a desocupação do imóvel através da emissão na posse. E aí funciona da mesma maneira, vai um oficial de justiça lá, se entender necessário, chama a polícia, caminhão de mudança e tudo mais. Então, a legislação, tanto do leilão extrajudicial quanto do leilão judicial, ela evoluiu muito, sempre para proteger o arrematante, porque tem que ter um incentivo para que as pessoas participem desse mercado. Porque esse mercado que possibilita que a justiça seja restabelecida, que as pessoas consigam receber o que de fato têm direito a receber e até para que o financiamento imobiliário continue existindo. Eu converso com bastante pessoas que trabalham com isso e elas sempre falam que é absurda a quantidade de imóveis que vão para leilão e não são leiloados, né? E isso é um problema para a sociedade porque são dívidas que não são pagas, são dívidas que ficam esperando, né, poder ter essa resolução. Então, o arrematante é o cara que vem ali e fala, vou resolver o seu problema. Exato. Né, vou quitar a sua dívida para você poder se livrar desse problema com o banco. Exato. E o banco precisa do dinheiro, aí todo mundo vai, o banco é o vilão. Tá. Bom, o banco te cedeu o dinheiro, você tem que pagar ele de algum jeito. Não, né? Experimenta cortar o mecanismo do leilão extrajudicial, que está vinculado, na maioria absoluta dos casos, a um financiamento imobiliário, que tem a garantia lá da alienação fiduciária. Tira o leilão extrajudicial e pergunta para o banco se ele vai continuar emprestando dinheiro para as pessoas. O banco não é obrigado a emprestar dinheiro para ninguém. Né? Ele tem o benefício de emprestar, vai cobrar juros e tudo mais, mas a partir do momento que você tira o mecanismo de cobrança, o risco para emprestar esse dinheiro fica muito maior. Ou para de emprestar, ou a taxa de juros vai disparar. E aí a galera que tem o sonho da casa própria, que precisa do financiamento para realizar esse sonho, não vai conseguir realizar. Né? Então, um leilão que possibilita que esse mecanismo exista. Muito bom. O Cássio falou da questão dos medos, né? Tem muito essa parte da emissão na posse, é um dos maiores medos, né, que as pessoas têm. Para quem está começando e quem não arrematou ainda o primeiro imóvel, como perder esses medos? Né? O que você recomenda para essa pessoa? Porque não tem muito o que fazer, é o conhecimento que liberta. Né? Mas ela também só vai conseguir esse conhecimento na prática. O que você diria para essa pessoa perder esse medo de fazer o primeiro? Tem que ter conhecimento, tem que adquirir conhecimento. Enquanto você estuda, você pode pegar casos de leilões que já aconteceram, e aí você pode abrir um site lá de leilão. Tem muito site de leiloeiro que ele tem aba de leilão encerrado. Então, você consegue levantar lá todos os leilões que já aconteceram. Começa a pegar uns leilões que aconteceram em 6 meses, 7 meses, e vai lá analisando todo o andamento. Se você pega um leilão extrajudicial que aconteceu há 5, 6 meses,
Pesquisa lá pelo nome do devedor que consta na matrícula do imóvel, no edital do leilão. Pesquisa no Tribunal de Justiça do Estado, o nome dele. Não encontrou nenhuma ação de missão na posse, é porque foi por um acordo de desocupação. Então, você já sabe que aquele caso ali foi por um acordo, que não precisou judicializar para desocupar o imóvel. Vai fazendo isso com vários e vários e vários imóveis. Pega leilão judicial, que já aconteceu também. Abre o processo judicial, vê em quanto tempo aquele juiz determinou a desocupação do imóvel. Então, conhecimento é a única forma de Você consegue ver esses perder o medo. registros lá para poder estudar. Você consegue pegar vários leilões que já aconteceram e estudar do começo ao fim. Tanto começa pela análise que a gente tem que fazer prévia ao leilão, né? Analisando a documentação do imóvel, tem um checklistzinho que a gente segue lá, tudo certinho. Passou por todos os pontos. Viu que aquilo ali era de fato uma boa arrematação? Vê se teve arrematação e acompanha como é que foi o pós-leilão. Mas se foi um leilão extrajudicial que não vai ter nenhuma ação de missão na posse, foi por acordo. E o leilão judicial, dentro do processo, você consegue acompanhar. Então, existe um mecanismo muito eficiente de estudo. Né? Porque você tem casos reais que já aconteceram para você acompanhar. Eu acho que o trabalho, a parte que dá mais trabalho do leilão é justamente a parte anterior, né? Porque é ali que define se você vai ter sucesso ou não, né? Se você deixar para fazer as coisas depois, você realmente vai ficar com medo, né? Porque o número de variáveis que podem ser imprevisíveis ali é enorme, né? A parte que eu julgo que dá mais trabalho é garimpar as oportunidades. Garimpar. Porque a gente tem milhares de leiloeiros espalhados pelo país. Todos eles podem ter boas oportunidades ou oportunidades que não são legais. E aí você precisa, de fato, concentrar ali para achar todas as oportunidades. Então, é um trabalho de garimpo mesmo, de abrir lá site por site de cada leiloeiro e encontrando as oportunidades, entender quais que valem a pena você aprofundar um pouco mais, dedicar ali o seu tempo. O que não vale a pena, tem leilão que a gente bate o olho, que a gente já descarta, que definitivamente não é um leilão legal, né? E esse passo a passo de filtrar as oportunidades, porque é o que dá mais trabalho e é o que te deixa efetivo no leilão. Porque se você parar para olhar para 2 leiloeiros, você não vai ter sucesso nos leilões. Né? O que eu sempre falo do leilão é que você não pode ter preguiça, porque o principal trabalho que vai te dar efetividade é, de fato, garimpar. E é um trabalho que é tranquilo, né? Porque hoje em dia é tudo online. Então, você pode, com um computador na barriga, deitado na cama, ir lá de site por site, levantando as oportunidades. Então, assim, dá trabalho, mas é um trabalho tranquilo, você consegue conciliar com outras coisas, e é o que vai te deixar efetivo nos leilões, de garimpar corretamente essas oportunidades. E a análise prévia, né? Todo mundo que fala mal de leilão, que teve algum problema com leilão, em uma conversa de minutos, você consegue saber que a pessoa não analisou o que deveria analisar. Eu, como tenho lá o perfil no Instagram, que tem muita gente que acompanha e que arremata, que, independente do meu curso e tudo mais, acabo recebendo muita mensagem. E sempre que eu recebo uma mensagem de não gostei do mercado, deu errado, não sei o quê, a pessoa começa a contar, na primeira e na segunda linha eu já vejo o erro. Arrematou olhando só para o desconto, sem analisar mais nada. Porque quem arremata com conhecimento não fica no primeiro imóvel. Tem até uma frase que eu gosto de falar, que se você conhece a pessoa que arrematou um imóvel e parou, é porque ela não sabia o que ela estava fazendo. Entendi. Porque se ela sabe minimamente, ela vai um imóvel atrás do outro. Tem alguma coisa assim que você bate o olho e fala, não, esse já está descartado. Red de cara. flag. A primeira red flag, você fala assim, olhei isso, tchau, não vou nem olhar mais. Tem leilão de fração ideal, por exemplo. Leilão judicial de fração ideal, que é só uma parte do imóvel ainda leilão. Se a gente fala de uma parte de um imóvel indivisível, como é o exemplo de uma casa, um apartamento, você não pode entrar no apartamento e falar, comprei 50%, agora a cozinha é minha, a sala é minha, você fica com os quartos, né? Eu acho isso bizarro. Como faz isso? Porque a Não, dívida é pra pequena, quê? né? Aí eles não colocam o Hoje em imóvel dia inteiro. não era mais para acontecer esse tipo de leilão de fração ideal. Pela lei não era mais para acontecer. Mas ainda encontramos alguns casos assim, por exemplo, em dívida pequena, ou que o imóvel tem vários proprietários e só um deles deve. Aí manda só a parte dele a leilão, mas não era mais para acontecer, mas ainda acontece. Só que é um leilão muito ruim, porque se você compra uma parte de um imóvel indivisível, Não faz como sentido exemplo de nenhum. casa, apartamento, você vira sócio das pessoas Você nem que são sabe. proprietárias das outras partes, Tem pessoas que- que você não conhece. Você vai precisar de um consenso com essas pessoas para vender o imóvel. Se tem gente casada há 50 anos que não entra em consenso para vender um imóvel, imagina quem nunca se viu na vida, né? Então é um baita problema. Depois teria que resolver isso no pós-leilão. A forma de resolver seria com uma ação judicial de extinção de condomínio. Esse condomínio aqui seria propriedade em comum, né? Não condomínio de casa e apartamento que a gente está acostumado. Então extinguir esse condomínio com essa propriedade em comum, para que 100% do imóvel vá a leilão e aí o valor dessa nova arrematação seja dividido pela parte de cada um. Então eu bato o olho no leilão de fração ideal, não perco 2 segundos olhando para aquilo ali, porque é furada. Não vale a pena. Aquele imóvel lá pode ir a leilão várias vezes, que ninguém vai arrematar, ou se alguém arrematar é porque não tinha a menor noção do que estava fazendo. E leilão de direitos?
Leilão. De direito de alguma coisa. Isso fica um pouco confuso também. Leilão de direitos, tem muita gente aí que acha que é um terror, né? Porque você não está comprando a propriedade, você está comprando o lugar de alguém. Só que tem muita oportunidade muito boa nesse tipo de Aí, ó, leilão. tá vendo? Como que é isso? Então, por exemplo clássico de leilão de direitos. O imóvel ele vai a leilão judicial, só que ele tem uma dívida de financiamento. Quem está sendo processado nesse processo judicial é o devedor desse financiamento. Enquanto a pessoa ela tem esse financiamento, ela não é, de forma técnica, proprietária do imóvel, porque o financiamento, quando ele tem lá a garantia da alienação fiduciária, ele envolve a transferência do imóvel. Então, quando você financia o seu imóvel, você entrega a propriedade do imóvel para o banco que está fazendo aquele financiamento. Certo. Então, enquanto existir aquele financiamento, de forma técnica, o proprietário é o banco e não o devedor daquele financiamento. E aí, esse devedor do financiamento ele pode dever mais uma galera por aí. E essa galera pode entrar com um processo judicial de cobrança do devedor. O processo corre lá, no momento de não pagou, foi condenado, de levantar os bens, podem ser que encontrem imóveis só que estão financiados. Só que ele não é o proprietário desses imóveis financiados, só que ele tem direitos sobre esse imóvel, porque basta que ele pague o financiamento inteiro que o imóvel volta a ser dele. O quanto ele já pagou daquele financiamento tem um valor econômico, né? Se a gente somar que ele pagou lá 100 parcelas, você soma essas 100 parcelas do financiamento, aquilo lá tem um valor econômico, corresponde a X reais. E ele está na posse do imóvel. E aí esses direitos podem ser levados a leilão judicial. Só que isso não vai impactar na propriedade do banco, que tem lá aquele financiamento. Então, o arrematante ele entraria no lugar desse devedor, ficando com esses direitos, aproveitando tudo aquilo que ele já pagou daquele financiamento, podendo tomar posse do imóvel, mas também assumindo os deveres desse devedor. E o principal dever desse devedor em relação ao banco é continuar pagando a dívida de financiamento. Ou seja, você não precisa nem pegar o financiamento. Ele assume um financiamento muito mais barato. Ele assume um financiamento, só que o banco, nesse momento, ele não está obrigado também a seguir com aquelas parcelas, porque o banco fez esse financiamento com o João, por exemplo. Aí a Carla foi lá e arrematou o imóvel. O banco ele não pode ser obrigado a continuar com as mesmas regras com a Carla. Ele pode cobrar de uma vez só. Né? Então, qual é a conta que a gente tem que fazer nesse tipo de leilão? Se o valor da arrematação, somado com o saldo devedor desse financiamento que vai ficar em aberto, se vale a pena. Porque, às vezes, o desconto do leilão judicial está tão bom, e ainda o leilão judicial, o valor da arrematação, ele sempre serve para pagar o máximo de credores daquele devedor. Então, não necessariamente só aquele cara que está processando, naquele processo que está levando o imóvel a leilão, vai receber o dinheiro. Se aquele mesmo devedor tem mais 5 credores e existir valor da arrematação para isso, o juiz paga esses 5 credores. Porque se ele não fizer isso, pagar só o do processo do leilão e liberar o que sobrou na mão do devedor, o devedor some com dinheiro. E aí os outros que estavam cobrando lá não vão receber mais nada. Né? Então o valor da arrematação judicial sempre vai tentar quitar o máximo de credores desse devedor. E aí nesse bolo aí, esse próprio banco que tinha lá esse financiamento, pode ser que consiga receber alguma coisa. Então, tem muito leilão judicial de direitos que não vai sobrar nada de dívida de financiamento para o arrematante, que o valor da arrematação é suficiente para quitar as dívidas do devedor, mais a dívida em aberto desse financiamento. Aí que é a oportunidade? E aí nesse tem caso? baita oportunidade, porque tem muita gente que lê direitos, foge, não sabe analisar. E aí quem tem o conhecimento vai lá e isso aqui não tem problema nenhum. Eu já arrematei muitos imóveis em leilão de direitos, que não sobrou dívida nenhuma de financiamento para mim. Muitos pelo lance mínimo, porque muita gente não sabe analisar, então já descarta. Tem muita gente que então fala... isso não é uma red flag, é uma Não. green flag. Esse aí a gente tem que analisar, porque pode ser uma furada ou pode ser um negócio muito bom. Mas tem muita gente que fala de leilão na internet que já começa. Fuja de leilão de fração ideal, fuja de leilão de direitos, fuja de não sei o quê. E aí a pessoa fica com isso na cabeça, entra no site leiloeiro, leilão de direitos, já descarta. E pode ser uma baita oportunidade. Assim como pode até ser que o valor da arrematação não seja suficiente para quitar também a dívida do financiamento, mas que sobre uma dívida muito pequena. Eu já vi casos de leilão judicial de direitos que a dívida em aberto do financiamento pendente era de R$10 mil. Um imóvel de 1 milhão com 50% de desconto. O que é R$10 mil ali na sua viabilidade financeira? Nada, continua com uma margem de lucro E muito mesmo boa. que tenha que pagar tudo de uma vez, é 10 mil, né? Pois é. Uma margem de lucro muito boa, não ia impactar em nada. Então, esse caso aí a gente analisa com atenção, porque pode ser furado, mas pode ser muito bom. Sim. E quando você pesquisa muitos sites de leilão também, você vê muito vaga de garagem, né? Leilão, Eu fiquei leilão. olhando, eu falei, meu Deus, Isso será daí que é alguém maluquice. compra isso? Eu tenho só a vaga no prédio, não tem mais nada. E pior é que o anúncio vem com a foto do apartamento, assim, do prédio, não vem com a foto Da vaga. do portão da Pergunta garagem. que fica. A vaga marcadinha com amarelo lá. Vale a pena arrematar vaga de garagem? Eu não gosto de leilão de vaga de garagem, né? Por que essas vagas vão a leilão sozinhas, né? Porque tem muito imóvel dentro de condomínio que ele tem uma matrícula para o apartamento e uma matrícula
matrícula para a vaga ou para as vagas. E aí são considerados imóveis separados, né? Às vezes a dívida da pessoa é muito pequena, o valor da vaga é suficiente para quitar a dívida, então não precisa penhorar o próprio imóvel, né? O objetivo da execução judicial, ela é sempre lesar da mínima forma o devedor. Então, se existe uma possibilidade de lesar menos, vai acontecer dessa maneira. Então, se dá para penhorar só a vaga de garagem, se ela já é eficiente para pagar a dívida, vai ter só a penhora da vaga. E aí é o leilão só da vaga de garagem. Por que eu não acho interessante? Porque se essa vaga de garagem ficar dentro de um condomínio residencial, tem muito condomínio que ele limita a utilização da vaga pelos moradores. Então, isso já está lá na convenção do condomínio. E aí você compra uma vaga dessa. Você já tem uma limitação de vender uma vaga, que não é um negócio muito fácil. O público é só quem mora ali. Já e aí você vai limitar só quem mora ali. Só quem já é proprietário de outra unidade. Então, é uma liquidez muito baixa, né, para você vender Se for no seu prédio, vale a pena, Se né? for no seu prédio, você já quer mais uma vaga de garagem, aí você vai lá Porque e existe um compra. mercado secundário disso, velho. Vagas. Você pensa, né? A vaga lá o pessoal aluga por R$300. Você pensa, vou fazer uma renda passiva com vagas de estacionamento. Nossa, se você pagar 30 mil, é 1% ao mês. por 300 reais. E aí eu não acho interessante para essa questão da liquidez, né? Meu foco no mercado é comprar para vender, então tudo que eu vou demorar para vender, não acho interessante. Então, eu não gosto de leilão de vaga de garagem. Legal você tocar nesse ponto. Eu queria perguntar o que mais você gosta de entrar? Onde você procura? Procura em regiões próximas de onde você conhece? Você tenta arriscar um pouquinho mais? Eu gosto muito de imóvel residencial, então imóvel comercial também entra no mesmo ponto de liquidez para mim. E todos os levantamentos que eu já fiz entre imóvel residencial e comercial para compra e venda não tem comparação. O residencial é muito mais fácil de você vender do que o comercial. Se você tem interesse em montar uma carteira para aluguel, aí pode ser interessante olhar para imóvel comercial. Pode ser que você tenha uma rentabilidade maior do que um residencial, vai depender ali de localização, do que você conseguiria alugar aquele ponto ali comercial. Então, eu foco em imóvel residencial. Eu não olho para a região só que eu conheço. Tem uma frase que eu sempre gosto de falar também, que quem olha para leilão para investimento precisa pensar com a cabeça de investidor. Então, a gente precisa entender que a boa oportunidade de leilão não é só aquele imóvel que a gente gostaria de morar, que é um erro clássico de quem está começando. Eu quero morar num apartamento X de tantos quartos, condomínio com área de lazer dessa maneira e tal. Aí a pessoa entra lá no site leiloeiro e começa a buscar imóveis nesse perfil. Ela está excluindo um monte de arrematação que podia ser maravilhosa, porque ela está pensando com a cabeça dela. É aquela pessoa que acha que só vai ser uma boa venda o imóvel que ela gostaria de morar. É aquela pessoa que quer um negócio perfeito. Nossa, eu vou investir aqui, vou morar nesse imóvel que é perfeito aqui, vou pagar baratão. É isso. E ela... É a pessoa que pensa, se eu não conseguir vender, eu moro. Eu moro, né? E aí, dentro desse cenário, eu gosto muito de imóvel popular. Imóveis que eu não gostaria de morar por diferentes motivos, ou a metragem não interessa, ou o bairro não interessa, ou não tem área de lazer que me interessa, e todos eles são excelentes oportunidades de arrematação. E eu acho o giro de imóvel popular muito bom. Além disso, considerando que você já tem um capital maiorzinho, né, para arrematar, você consegue diversificar seu dinheiro em mais imóveis. Você nunca vai vender o imóvel no mesmo tempo. Ainda que você arremate 10 imóveis hoje, eles vão caminhar de formas diferentes. Pode ser que você feche a venda de um em 3 meses, do outro em 5 meses, e assim por diante. Então, quando você diversifica seu capital, além de aumentar o seu lucro, muito provavelmente, você já vai liberando o capital que você investiu, realizando o lucro daquela operação e seguindo com outras arrematações, né? Então, a sua bola de neve nos leilões ela fica muito maior. Às vezes você compra também, arremata um imóvel de alto padrão, caríssimo, ele pode ter uma margem maior, Mas só vai que ficar se você... empacado. Só que a liquidez dele é muito mais lenta, né? Porque a parcela de pessoas que tem ali o valor para comprar aquele imóvel é menor. Né? Exato. Então, às vezes, essa velocidade pode afetar a sua rentabilidade, comer a sua rentabilidade também, né? Exato. Nesse cenário aí, eu não sei se chegou de fato a acontecer o leilão, depois não acompanhei porque eu não tinha o menor interesse nisso, mas uma mansão do Cafu em Alphaville foi penhorada, ia ser levada a leilão, não sei se ele chegou a pagar a dívida, se o leilão aconteceu, mas a avaliação do imóvel era de quase 27 milhões e o lance mínimo ali era de 13 milhões e meio. Se você colocasse isso aí na conta de viabilidade financeira, a margem de lucro seria muito boa. Agora, vai vender uma casa de 27 milhões. Vai levar algum tempo. Você vai levar anos para vender aquela casa ali. Então, a liquidez é muito ruim. Então, sempre que a gente pensa em leilão como forma de investimento, a gente precisa analisar o cenário local. O que as pessoas daquela região ali estão procurando? Né? Porque é isso que vai determinar se você vai vender o imóvel de forma rápida ou não. Enquanto mais rápido você vende o imóvel, maior é o seu lucro também, porque você deixa de ter custos ali com aquele imóvel. Então, se eu arremato o imóvel dentro de um condomínio, por exemplo, e planejo vender em 12 meses, se eu vendi aquele imóvel em 6 meses, eu me livrei de 6 meses de condomínio mensal.
das parcelas de IPTU. Ali daquele Alívio ano. imediato, né? Pelo amor de Então Deus, você você aumenta vende. seu lucro. E esses imóveis populares que você gosta de trabalhar, tem um tempo médio, pelo menos para essa categoria de imóveis, que você pode contar para a gente aqui? Eu sempre conto com um prazo de segurança de 12 meses da arrematação até a venda. Né? Então, dentro desse cenário, eu coloco ali os imóveis populares, os imóveis de médio padrão também. Os de médio também? Você Também. considera 12? E isso aí é muito variável de cidade para cidade. Né? Quando a Uhum. gente fala São Paulo capital, por exemplo, se a gente estiver considerando um imóvel de R$ 1 milhão de média de mercado, ele não é um imóvel caro para padrão da cidade. Sim, né? sim. Tem apartamento de 60 metros em alguns bairros aí que custam isso aí facilmente. Sim, Né? muitos. Então, isso não é considerado, por padrão da cidade, um imóvel de um padrão mais elevado. Né? Não é só a classe muito rica que vai comprar. Se a gente vai para uma cidade de 10 mil habitantes, a gente fala de um imóvel de R$ 1 milhão, naquela cidade de 10 mil habitantes, pode ser que esse seja o imóvel mais caro da cidade. Uhum. Então, você vai ter uma dificuldade enorme para vender. Então, a gente sempre precisa analisar o que é o padrão naquela cidade, até para determinar o que é popular ou não. Né? São Paulo, o que eu considero popular? Um imóvel numa faixa ali de 300, 350 mil de média de mercado é considerado um imóvel popular para padrão da cidade. Se você vai para o interior de São Paulo, por exemplo, Bauru, lá você encontra muito imóvel popular na faixa de R$ 100 mil. Então, isso tudo tem que ser analisado dentro da cidade em que você tem interesse em arrematar. E aí, dentro desse cenário, se ficar ali um padrão mais baixo ou médio, considerando 12 meses, se você fizer a análise prévia corretamente, é um prazo seguro ali para venda. Eu tenho Legal. sucesso em vender os meus imóveis dentro de 12 meses da arrematação. Legal, legal. Eu vou fazer a pergunta polêmica agora já, né? Tem uns influenciadores aí que estão pelo Instagram, que estão falando de leilão, que a galera vem e pergunta, pô, tenho 10 mil reais para investir, o que você recomendaria eu fazer? Aí o cara tá lá, bonitão, sentado no conversível dele, e fala, pô, 10 mil reais? Arremata um imóvel com 5 mil reais, pega uma carta de consórcio, compra seu próprio imóvel, vende, deixa alugando. É real isso, Priscila? Dá para encontrar essas oportunidades de imóvel nesse preço? E o que você acha também dessas estratégias com consórcio, que estão tão faladas aí no Instagram? A polêmica da vez é consórcio e leilão. Né? Eu, particularmente, acho uma estratégia péssima para arrematação utilizar consórcio. Foi forte agora já essa. Não, e com tranquilidade. Péssima. Eu explico por quê, né? Porque para arrematar um imóvel em leilão, existe a possibilidade de arrematar diretamente com consórcio? Na teoria, sim. Um leilão extrajudicial, que é um leilão de banco, poderia aceitar o pagamento com consórcio. Na prática, você não encontra a possibilidade de pagamento com consórcio. Então, você teria que utilizar uma estratégia a mais para conseguir encaixar esse consórcio no leilão. Qual é essa estratégia milagrosa aí que as pessoas falam, né? Você compra um imóvel na pessoa física, em leilão extrajudicial, utilizando o financiamento. Certo. E você tem uma carta contemplada na sua pessoa jurídica, e depois você vai comprar esse imóvel que você arrematou na pessoa física pela sua pessoa jurídica, com a carta de consórcio liberando esse dinheiro. Por que eu acho isso muito ruim? Porque, primeiro, consórcio, você vai ser contemplado através de sorteio ou oferecendo lances lá para ser contemplado. Sorteio é contar com Sorte. a sorte, literalmente, que você não sabe em quanto tempo isso vai acontecer. E, para você ser contemplado, no começo do consórcio, você vai ter que tirar um dinheiro significativo do bolso. Então, acho que não faz sentido isso. E o outro ponto é que as pessoas que falam dessa estratégia, elas falam de uma forma de alavancar o patrimônio, mas considerando aluguel. Então, eu não considero uma estratégia válida você alavancar seu patrimônio esperando um cenário de 10, 15 anos, em que você vai alugar esse imóvel que você recomprou com o consórcio lá, e, teoricamente, o valor do aluguel vai pagar as parcelas do consórcio. Daqui a 10, 15 anos, você tem um imóvel quitado. Se você quer alavancar patrimônio, você precisa pensar numa forma mais eficaz de alavancar esse patrimônio. Né? E sem contar os outros pontos envolvidos no consórcio, que tem muita empresa que vende consórcio que não possibilita que uma pessoa jurídica compre o imóvel de uma pessoa física se o sócio dessa pessoa jurídica tiver mais de 50% dessa empresa. Não tem compliance nessa avaliação? Então, tem muita empresa de consórcio que veta. Né? Na hora que for lá recomprar o imóvel por essa pessoa jurídica, vai ver que o imóvel era da pessoa física, que é sócio da pessoa jurídica. Então, vetou. Né? E aí tem muita gente que começa a falar de esqueminha. E tudo que é esqueminha, para mim, já está errado. Então, você bota sua mãe, você bota seu irmão, você bota não sei o quê. Tipo, tudo que começa com muito esquema, que você tem que envolver, de fato, laranja na operação, né? Laranja, velho. Não tá certo, tem alguma coisa errada em relação àquilo. Então, assim, as pessoas tentam vender essa facilidade, né, que consórcio é a oitava maravilha do mundo relacionado a leilão. Não é, nem estou falando de consórcio
da forma geral, né? Estou falando de consórcio vinculado a leilão. Então, antes que a galera do consórcio já meta o pau, porque eu estou criticando o consórcio de uma forma geral, não, só estou falando em relacionado a leilão, que para leilão não é uma boa estratégia. O que eu acho que é de fato válido para quem quer alavancar patrimônio, para quem tem uma margem de crédito, porque se ele fala de consórcio para recomprar um imóvel que está financiado, é porque a pessoa financiou tem margem de crédito. Então, cabe no que eu vou falar agora. Você tem margem de crédito para financiamento? Arremata em leilão extrajudicial com financiamento. Que aí você arremata o imóvel, vai tirar pouco dinheiro do bolso, você já está comprando um imóvel com desconto em relação à média de mercado para imóveis similares, você vai pagar a entrada e as parcelas do imóvel até a venda, e você pode vender esse imóvel tranquilamente, ainda que o comprador ele também queira comprar o imóvel financiado. E hoje em dia não tem mais isso de repassar financiamento. Você pode ter um imóvel financiado com a Caixa, que você participou do leilão da Caixa, o comprador quer comprar com financiamento do Itaú, tranquilo. O Itaú vira para a Caixa e fala, quanto que tem aí de saldo em aberto desse financiamento? A Caixa fala. O Itaú vai lá, paga esse saldo da Caixa, e a diferença entre valor de venda menos esse saldo devedor da Caixa, no nosso exemplo, vai para o vendedor, que é o arrematante, que recupera o capital que ele investiu e realiza o lucro. E essa é a forma de alavancar o seu patrimônio. Você vai vender esse imóvel aí, considerando o cenário que eu falei de 12 meses da arrematação até a venda, então você vende esse imóvel lá, em 12 meses, recupera o que você gastou com os custos até vender aquele imóvel, realiza o lucro e segue com outras arrematações. E dentro desse cenário, tem casos que são muito legais para a pessoa que quer arrematar, tem margem de financiamento, quer tirar pouco dinheiro do bolso. Existe a possibilidade de você comprar um imóvel com uma entrada muito pequena, que 5 mil reais, 10 mil reais? Isso aí? Existe. Existe lá a Caixa Econômica Federal, casos de venda direta, licitação aberta, que são oportunidades pós-leilões obrigatórios, que ela possibilita o financiamento, em muitos casos com somente 5% de entrada, que é algo que a gente não encontra no mercado imobiliário tradicional. A regra do mercado imobiliário tradicional é no mínimo 20% de entrada. Nesses casos aí, a gente tem de 5%. Então, se você considera um imóvel de 100 mil reais, entrada de 5 mil reais, beleza. Só que o que a galera esquece de falar nesses vídeos aí é que se você arrematar um imóvel pensando em vender esse imóvel e só contar com a entrada, você deu um tiro no seu pé. Porque tem vários outros custos inerentes. Você tem os custos de documentação. Se for uma licitação aberta da Caixa, por exemplo, acontece por um leiloeiro. Você tem a comissão do leiloeiro, você vai ter que pagar ITBI, você pode ter que realizar uma reforma, um pequeno reparo no imóvel. Se for um imóvel dentro de condomínio, pagar IPTU e condomínio até a venda do imóvel. Então, a gente precisa fazer a conta completa. De um imóvel de 100 mil reais que você arremata ali com 5% de entrada, por exemplo, 5 mil reais, você teria dos custos até a venda, considerando um cenário de 12 meses ali, algo em torno de 20, 25 mil reais. Então, existe como começar com pouco? Existe. Só que precisa fazer a conta completa, a viabilidade financeira completa. Pensar só na entrada é um erro. A gente precisa pensar em todos os custos envolvidos até a venda. E consórcio, definitivamente, para mim, relacionado a leilão, é péssimo, péssimo, péssimo. Não acho que funciona. Só nessa fala dela eu vi umas 20 formas de se ferrar aqui nesse negócio. São muito Cs. A verdade é, tem que ser um imóvel que ele tenha forma de pagamento específica já. Se você quer fazer um giro para alavancagem, não é o mais ideal. E ainda tem a questão do preço, que se você vai conseguir esse preço, então são muitas variáveis que estão envolvidas ali numa situação muito específica, para isso acontecer. Exato. Aí a pessoa recebe isso, ela já fala, meu Deus, eu mesmo olhei e falei, como assim? Que história é essa? Me vê 5 imóveis. E mesmo pensando nesse cenário de consórcio e deixar alugado para pagar as parcelas do consórcio, para quê? Se você pode arrematar com financiamento, se o seu objetivo é deixar alugado, arremata com financiamento, aluga o imóvel, com aluguel você vai lá ajudando a pagar as parcelas do financiamento. Por que você vai tirar um dinheirão do bolso para ser contemplado num consórcio para fazer algo que você já poderia fazer com financiamento? Aí entra a briga eterna, de o que é melhor, financiamento ou consórcio e tal. Eu ficaria na estratégia do financiamento. Ainda que fosse para deixar o imóvel alugado. São muito Cs para uma pessoa que está com pouco dinheiro, eu não recomendaria, cara. A não ser que você já tenha a carta contemplada, Aí já é outra história, Na sorte ali. Aí pode ser que seja interessante. Ou se for um leilão muito bom, que vale muito a pena você entrar e você está sem grana. Sei lá. Então o que você diria para a pessoa que ela está com pouco recurso para começar realmente? Ela procurar esses imóveis que têm essa possibilidade de financiamento? Seria o melhor cenário. E aí, paralelo a isso, o financiamento já é uma ótima porta de entrada, não só para quem não tem todo o dinheiro, mas também até para diversificar capital. Às vezes você tem o dinheiro lá para arrematar um imóvel à vista e tem margem de crédito legal. Com esse dinheiro que você gastaria nesse imóvel à vista, você consegue pegar 2 ou 3 financiados, considerando os custos da arrematação até a venda. Somando o lucro desses financiados, muito provavelmente vai ficar superior a uma única arrematação à vista. Então, o financiamento ele não é interessante só para quem não tem
dinheiro. Mas pra Ele quem é quer ter mais interessante imóveis. também até para quem quer diversificar capital. Mas para quem tem pouco dinheiro, o financiamento é ótima porta de entrada. E, paralelo a isso, existe a possibilidade de você arrematar com outras pessoas, né? Vamos supor que você não tenha todo o dinheiro, mas eles também têm interesse em arrematar. Então, vocês vão lá, juntam forças, né? Juntam capital e conseguem arrematar o imóvel ficando sócio ali daquele imóvel. Obviamente, veja essas pessoas que vão entrar com você naquela arrematação têm objetivos alinhados ao seu, né? Para que depois não vire uma briga ali por alguma coisa. E é uma estratégia muito interessante. E você consegue conjugar as duas formas. Então, é possível que você arremate com financiamento e com mais pessoas. A Caixa ela possibilita que um financiamento, as pessoas consigam somar a margem de crédito, aprovando até um financiamento maior, sem que tenham ali algum vínculo de sanguíneo, né? Então, amigos podem ir lá e aprovar um financiamento conjunto, subindo até o valor possível, né, de um financiamento, ou saindo de um cenário em que não seria possível um financiamento com uma renda de um só, somando as outras rendas, é possível. Então, é possível conciliar aí as duas estratégias. Isso que você está falando é na arrematação em leilão ou na venda direta também? Na arrematação em leilão ou na venda direta Ou é na possível venda conciliar, arrematar com outras pessoas. Também. Agora, financiamento é comum em casos pós-leilões obrigatórios, né? Então, pós-leilão extrajudicial obrigatório, o banco já é definitivamente proprietário do imóvel. Ele vai lá e dá a carta de quitação para o devedor, fala, devedor, você não me deve mais nada. Qual é esse cenário, né? O banco está obrigado a realizar esse leilão extrajudicial. Realiza o primeiro, que geralmente é pela média de mercado. Ninguém arremata, e é o normal que ninguém arremate, que quem olha para leilão quer desconto. Realiza o segundo leilão extrajudicial. Realizou o segundo leilão extrajudicial, ninguém arrematou, o devedor está livre da dívida. Ele recebe a carta de quitação. E o credor, que é o banco, fica definitivamente como proprietário do imóvel, podendo vender pelo preço, pela forma que quiser. Só que o banco ele não tem interesse em ficar com esse imóvel na sua carteira. Quanto mais dinheiro imobilizado o banco tem, pior para ele. Porque ele deixa de emprestar dinheiro cobrando juros, que é como o banco ganha dinheiro, né? Então, os bancos têm interesse em vender esse imóvel que já deu ali alguma forma de prejuízo, de dor de cabeça, da forma mais rápida possível. Então, realizam muitos terceiros leilões, por vontade dele, procura um leiloeiro, combina lá as regras com o leiloeiro, com o preço que ele quiser, não tem mais nada definido em lei, porque ele já é o proprietário do imóvel, e muito caso de venda direta. E aí, nessas oportunidades pós-leilões obrigatórios, a gente encontra a possibilidade de financiamento. E tem muito imóvel que passa pelos leilões obrigatórios e não é arrematado, né? Então, surgem essas oportunidades que são bem interessantes. Legal. E é difícil encontrar essas oportunidades? No caso da Caixa, a Caixa tem um site muito bem estruturado. Hoje em dia, ela reúne todos os imóveis dela lá. Se for leilão obrigatório, ela indica qual é o leiloeiro. Aí você vai lá no site do leiloeiro, participa do leilão. Se for venda direta, é direto no site da Caixa. Não tem leiloeiro ali envolvido, então não tem a comissão do leiloeiro nesse caso. Você participa lá. Para os outros bancos, que é normal fazer terceiro leilão, acompanhando pelo site do leiloeiro, você encontra as oportunidades também. Legal. Você diria que a venda direta é uma porta de entrada para o leilão de imóveis? A venda direta da Caixa é literalmente uma porta de entrada, porque ela tem essa possibilidade de financiamento, em muitos casos, com somente 5% de entrada, tem as facilidades que a Caixa deixa garantido que vai pagar IPTU e condomínio, que não é algo que sempre acontece em leilão obrigatório. Então, ela tem esses benefícios que você pode contar também com o corretor da Caixa, que a Caixa paga essa comissão, né? Então tem gente que fala, a Caixa paga porque está embutido ali no preço. De fato. Mas se você não contar com a ajuda desse corretor, a Caixa não negocia o preço mínimo. Então use o corretor, né? Em seu benefício. Então tem muita facilidade na venda direta da Caixa, acaba sendo uma porta de entrada mesmo. Legal. Mas deve ter muita concorrência também, né? Por essa facilidade ou não. Para Tem. conseguir boas oportunidades Tem lá. muita gente que quando a gente fala de leilão só pensa em leilão da Caixa. Aham. Né? Então isso já acaba atraindo mais olhares para o banco. E qualquer instituição financeira, não só banco, né? Qualquer pessoa que empreste dinheiro com uma forma de garantia de alienação fiduciária vai ter que levar o imóvel a leilão extrajudicial. Isso pode ser entre pessoa física. Eu posso te emprestar agora uma quantia, falar, olha, estou te emprestando essa quantia, mas quero uma garantia que você vai me pagar. Você tem um imóvel? Vamos lá botar uma alienação fiduciária no seu imóvel. Deixou de me pagar, eu levo esse imóvel, pessoa física, a leilão extrajudicial. Então, popularmente, leilão de banco, porque, de fato, mais de 90% dos casos são realizados por bancos, mas não é só um banco, não existe. Tem gente que acha que também tem uma legislação específica para a Caixa. Então, ano passado, saiu uma notícia que a Caixa não ia mais realizar leilão. Olha lá. E aí um monte de gente acreditou nisso, né? A Caixa não vai mais realizar leilão, agora vai ser tudo pelo feirão da Caixa. E as pessoas esquecem ou não sabem que a lei é a mesma para todos os bancos, não tem uma legislação para a Caixa. Para todos os bancos é igual. Então, não tinha como a Caixa não realizar mais leilão. E um monte de gente caiu nisso aí, né? Porque começa a ser veiculado com uma notícia ali sensacionalista, um monte de gente cai. Então, assim, tem mais concorrência por essas facilidades, por muita gente achar que leilão é só leilão da Caixa, mas ainda tem muita oportunidade legal, principalmente considerando a viabilidade de uma arrematação financiada.
Porque você tira pouco dinheiro do bolso, aproveitando o desconto. Então, o financiamento ele sempre permite que você suba um pouco mais o seu lance em comparação com uma arrematação à vista e ainda fica com uma margem de lucro muito legal. Muito bom. Teve até uma polêmica do STF, né, esses dias, falando que agora os bancos podem levar os imóveis a leilão de forma extrajudicial. Exato, saiu em todos os jornais, Jornal Nacional, jornal impresso que ainda existe, páginas de jornal na internet, falando que agora era uma novidade, chegaram a falar que o número de leilão ia aumentar, né, como se de fato fosse uma novidade que o STF estava permitindo a partir daquele momento, em outubro de 2023, e a lei é de 1997. A lei que permite isso. O jornalista, só tem uns 20 anos já que pode, tem Pois mais de é. 20 anos que pode, quase 30 já. Não, só era o momento ideal agora de divulgar a notícia. Pô, tem isso, essas nuances aí. É porque tá no hype, Leilão. É, pô, tá Não, no por que hype. aconteceu isso, né? A lei ela nasce com uma presunção de constitucionalidade, ou seja, que ela está de acordo com a Constituição Federal. Então, o Congresso Nacional vai lá, cria a lei, ela começa valendo, né? Que ela está de acordo com a Constituição. Um dos princípios do judiciário é a inércia. Então, para que o judiciário decida alguma coisa, alguém precisa provocar, tirar da inércia. E aí, alguém precisa levar essa discussão até o judiciário. Então, a lei ela só vai ser questionada se alguém questionar aquilo, né? O STF só vai falar se aquela lei é válida ou não se alguém questionar aquilo. E aí chegou uma discussão, era até um devedor da Caixa, que ele estava questionando que o banco não poderia levar o imóvel sem processo judicial, que isso aí tiraria a possibilidade de ampla defesa que ele tem no processo judicial, e aí levou isso aí até o STF. O STF parou, julgou e falou que não. A lei que é de 97 é válida, só que demorou esse tempo todo para falar, porque precisa chegar uma provocação lá. Se não chegasse, nunca iam falar se a lei é válida ou não, alguém precisa provocar. Né? E aí saiu esse julgamento e essa polêmica em volta de que agora os bancos estão liberados e a notícia é STF libera. Né? E a STF nunca libera nada, porque quem legisla é o Congresso Nacional. Então essa lei existe desde Você 1997. viu que levou 26 anos para chegar lá, hein? Então, a Mas justiça não- é rápida. Não é que ficou se arrastando Tô esse tempo brincando. todo. Tô brincando. Eu queria fazer uma outra pergunta aqui sobre. Era para ter feito lá na parte de desocupação, por exemplo. A gente falou muito de. Você falou que não faz muito desocupação, não faz muito arrematação de imóvel comercial. Se já tem uma empresa operando naquele imóvel, começa a tirar todas as pessoas também que estão trabalhando ali naquele momento? Se fosse um leilão de um imóvel comercial? Tem uma possibilidade só que existe, que o arrematante ele estaria vinculado a um contrato de aluguel se existir. Né? Seria o contrato de aluguel por prazo determinado, com cláusula de vigência em caso de alienação, e a arrematação é uma hipótese de alienação do imóvel, e que esteja averbado na matrícula do imóvel. Né? Então, se existirem esses 3 requisitos e são cumulativos, precisam existir os 3 ao mesmo tempo, o arrematante precisaria respeitar aquele contrato de aluguel. É muito difícil que a gente tenha acesso ao contrato antes do leilão. Então, como precisam existir os 3 ao mesmo tempo, o que a gente faz? Olha para a matrícula do imóvel. E a matrícula do imóvel a gente sempre olha antes de arrematar. É o certo olhar para a matrícula. Né? Tem várias coisas lá que a gente precisa verificar. Uma delas, se tem contrato averbado. Se não tiver contrato de aluguel averbado e o imóvel estiver alugado, arrematou, pode pedir a desocupação. Então, se tem uma empresa funcionando lá, Vai parar as operações. vai Né? parar as operações. Cuidado, hein, gente. Legal, legal. Eu queria te perguntar, que a gente não perguntou no último episódio também, quantos imóveis você já arrematou, né? Pergunta tão óbvia. São centenas de participações em leilões com arrematações, não só arrematações próprias, né? Eu não comecei arrematando de forma própria, Aham. eu não tinha dinheiro para isso, não tinha margem de crédito para isso. Né? Comecei, de fato, construindo patrimônio através de leilão, através de assessoria. Aham. Então, eu arrematei muito imóvel para cliente, né? Cobrando lá. A média no mercado vai de 5% a 10% do valor da arrematação para essa assessoria, da análise prévia, até entregar a chave e desocupar o imóvel. Então foi assim que eu comecei, juntando dinheiro, e aí depois comecei a arrematar imóveis com meu irmão, né? Era sócio do meu irmão nas arrematações, ainda sou sócia deles em algumas arrematações, e depois, como com capital maior, com margem de crédito legal, comecei a arrematar imóveis 100% meu. Aí hoje em dia eu não presto mais assessoria, Não presta mais não presto mais assessoria? assessoria. Putz, Só a gente fico com os imóveis próprios agora. Eu percebo que todo mundo que começa a ganhar dinheiro não quer mais ter nenhum cliente. Quanto menos cliente eu tiver, melhor. O sonho dos construtores que vem aqui fala: não, a gente vai construir mais para cliente, não, porque cliente ele quer demais, ele sonha demais, né? Vamos construir a casa para vender. Não é Aí a pessoa já engraçado? compra o negócio, vem pronto, né? Você elimina alguém te enchendo o saco, né? Tem muita variável, né, quando se trata de lidar com o cliente. Não, você mexe com construção da pessoa, a pessoa tem a expectativa daquele negócio ficar pronto. A obra sempre atrasa, né?
Então ele começa a receber reclamação. Você mexe com o dinheiro da pessoa, sempre tem Uma responsabilidade responsabilidade enorme, né? maior. Fora as maior. mudanças de ideia durante o caminho, né? Exato. Aí, pessoal, tá vendo? O negócio é tão bom que o pessoal já não quer nem mais fazer pros outros, só pra mim mesmo, porque é melhor, né? E a gente percebe pelos outros também, né? Igual você tá falando, os incorporadores, dono de empresa de reforma, é papum, velho. O cara começa a fazer pros outros e depois, não, agora eu só construo pra vender. É um caminho natural. Chega num momento de liberdade aí que não precisa mais ter Exato. esse tipo de cobrança por trás, né? Ô, Pri, eu queria te fazer uma pergunta agora. A gente vê, assim, que os iniciantes, eles têm diversos medos, né? Quando se trata de leilão, da desocupação, do que você vai encontrar no imóvel. Mas a gente até percebe, assim, que são dúvidas de iniciante mesmo, né? Mas quais são os medos que o arrematante profissional, ele realmente tem? Porque eu acho que, assim, você não se preocupa com a desocupação em si, né? Porque você sabe que, pô, tem N maneiras de fazer isso. E esse é o problema número 1 que as pessoas comentam lá. Então, qual que é a preocupação real do arrematante profissional? Se vai vender? Talvez relacionado à venda. Hoje não, A liquidez, talvez? não diria mais que é um medo do arrematante profissional, porque ele começa a entender muito bem o mercado, né? Então ele já sabe que vai demorar um pouco mais, ele já sabe que vai vender de forma mais rápida, né? Tem alguns imóveis, por exemplo, eu falei da médiazinha lá de 12 meses que eu calculo da arrematação até a venda. Sim. Tem alguns imóveis que a margem de lucro está muito boa, que eu sei já que vai demorar um pouco mais para vender, eu saio dos 12 e aumento. Boto, sei lá, 16, 18 meses na minha viabilidade. Ainda ficou com uma margem de lucro muito legal, aí vou lá e arremato. Mas sempre com um cenário consciente, né? Eu acho que cada vez que você vai entrando mais no mercado, estudando mais o mercado, você vai deixando de ter medos ali em relação àquilo, porque você vai entendendo muito bem como é que funciona, né? Até a parte da venda, que seria o mais incerto. Porque o cenário da arrematação a gente desenha todo na análise prévia. Uhum. Então, o que seria mais incerto realmente seria vender. Você não pode Entendi. botar a arma na cabeça da pessoa e vai comprar meu imóvel sim, né? Então, seria o cenário mais incerto, né? Mas a gente começa a estudar o mercado, entender o mercado e aí acaba ficando meio previsível também, desde que você faça um cenário ali de segurança, né? Entendi. De 12 meses para alguns imóveis, se for uma liquidez já um pouco menor, já aumenta um pouco esse tempo, dá para ir entendendo. Você acaba se precavendo ali das imprevisibilidades, de alguma forma, e o que acaba restando é se realmente é um bom negócio, né? Se o desconto tá bom, se vai ter liquidez rápida para você não ficar segurando aquilo. Exato, acho que a última vez que eu tive realmente receio do que aconteceria pelo cenário muito certo foi durante a pandemia. Uhum. Então, quando começou a pandemia, eu tinha bastante imóvel na minha carteira que estava ali para venda, né? Vários condomínios, síndico proibiu a entrada de corretor, de interessado, então não tinha nem como mostrar. Nos que eu tinha, as pessoas não saíam de casa porque tinha aquele receio e a gente tinha um cenário primeiro de 2 semanas, aí depois mais tempo. E eu falei, nossa, quando isso vai acabar, né? Quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo eu vou ficar com esses imóveis aqui travados? Aí foi um momento assim que eu lembro que foi o último momento que eu senti medo assim de um cenário mais incerto. Mas também não chegaria, mesmo que durasse muito tempo, não ia me gerar prejuízo aqueles imóveis, né? Ia empatar um ou outro ali, mas não acabou que deu tudo certo. Uhum. Eu nunca empatei imóvel, nem nunca tive prejuízo, eu sempre tive lucro com os imóveis, né? Caraca. Então, ainda nesse cenário aí da pandemia, que eu tive receio porque era muito incerto, deu tudo certo no final. Legal. Eu ia te perguntar isso, qual foi a pior arrematação? Então, qual foi o pior lucro que você já teve? O pior lucro que eu tive... É até engraçado, né, isso? Deixa eu pensar qual foi o meu pior lucro. Lucro nunca é ruim? Acho que o pior que eu tive, lembrando aqui agora de cabeça, foi um cenário de 23, 24% em 9, 10 meses. Foi alguma coisa assim. Caraca, esse foi o pior que Que você ainda lembra, foi um assim? negócio muito bom. Foi um imóvel que eu arrematei no Morumbi. Ah. Ele fugiu um pouco do padrão de imóvel que eu gostava de arrematar, que era imóvel mais popular, e um padrão menor, né? Esse Era um uma imóvel, casa? Era um apartamento. Um apartamento de um pouco mais de 200 metros quadrados. Ele foi durante a pandemia, então peguei esse cenário incerto aí. Eu esperava vender esse imóvel por R$800 mil. E eu acabei vendendo um imóvel por uns 670 mil, não lembro Nossa. exatamente de cabeça. Mas imóvel grande desse, 200 metros? Que Morumbi, né? Tem Entendi, muito lá imóvel que lá depende é muito, né? mais desvalorizado, né? Se a gente for comparar com o outro lado da marginal, um imóvel de 200 metros quadrados, você não compra Milhões. por menos de 3, 4 milhões de reais, né? Morumbi tem muito imóvel que desvalorizado em questão de comunidade que tem lá no bairro e tal. Mas eu já esperava uma venda assim, tipo, apesar de ser um imóvel muito grande, eu esperava uma venda por 800 mil. Aí entrou esse cenário incerto de pandemia, né? Aí apareceu uma senhora que morava no condomínio, e até uma coisa curiosa, porque esse imóvel foi levado a leilão por dívida de condomínio. Um condomínio que tinha um apartamento por andar, com, sei lá, 15 andares. Todo mundo estava ciente que aquele leilão ia acontecer.
E ninguém participou do leilão, né, que morava lá. E depois essa senhora que morava no condomínio me procurou, falando que ela queria, como tinha ficado viúva há pouco tempo, falando que ela queria comprar um apartamento para a irmã dela morar próximo a ela, a irmã morava no sul. E aí até pensei, por que não moram as duas juntas, né? Um apartamento enorme desse aí. Botou um negócio, mas não queria. Verdade. E aí ela comprou o imóvel para a irmã morar. E na época ela negociou bastante o preço. Então de 800 eu acabei vendendo por uns 670. Entendi. E topei a venda, porque era um cenário incerto, fiz a viabilidade financeira e falei, pô, 24% em 9, 10 meses, tá maravilhoso. Né? Nesse cenário aqui incerto, então vendi. Entendi. E talvez se eu tivesse segurado um pouco mais, depois conseguiria uma venda melhor. Mas é Certeza. isso, né? Vendi, lucrei legal ali pro tempo que eu tive, recuperei o capital investido e já pude Vai pro seguir com outras próximo. arrematações. E a melhor? Já tive imóvel aí de mais de 100% de lucro, considerando financiamento. Caraca, com financiamento acaba ficando até melhor, né? Com Com Porque arrematação você- à vista, você não consegue fazer Em isso. quanto Aham. tempo? Dentro do cenário de 12 meses. 12 meses. Então, a venda gerando ali em 10, 11 meses. Com a arrematação à vista, você não consegue fazer isso. Porque se você arremata um imóvel de 200 por 100 mil, você não tem 100% de lucro. Você vai ter os outros custos envolvidos ali. Mas com a arrematação financiada, dependendo da margem de desconto que você tenha, como você vai tirar pouco dinheiro do bolso, e o saldo devedor na hora da venda não sai do seu bolso, ele sai do valor da venda, aí você consegue ter margem de lucro maior. O porque pessoal você- já tá entendendo aí que financiamento é ótimo para quem tem Não, dinheiro, para porque- quem não tem. Porque assim, você só pagou a entrada e 12 meses de parcela e os custos ali iniciais Exato. ali de documentação. Vendeu, quita tudo e fica com a diferença. E o lucro você vai comparar com aquilo que você tirou do bolso com o que está voltando para o seu bolso. Não quanto né? valia o apartamento, Exato. né? Então, Então, a chance de você ter uma margem de lucro muito maior no financiado é... muito bom. Muito bom. E Pri, quais são as estratégias que você usa para mitigar o risco da venda, desde o começo lá da análise prévia do imóvel até depois que você já arrematou, enfim, faz uma reforma ou não? Primeiro é entender que a análise prévia é fundamental. A gente entra no leilão pelo desconto, mas se olhar só pelo desconto, pode pegar uma arma e dar um tiro no seu pé, que é isso que você está fazendo, né? Uhum. Então tem várias coisas que a gente precisa analisar, tem pilares ali de análise, né? São 3: edital do leilão, que traz todas as regras do leilão, matrícula do imóvel, que é o documento oficial do imóvel, e processo judicial, se for o caso. Leilão extrajudicial pode ser que não tenha nenhum processo, mas pode ser que tenha um processo do devedor questionando alguma coisa contra o credor. A gente vai lá e analisa se aquele processo pode impactar em alguma coisa ou não. E no leilão judicial, você tem que analisar o processo que está levando o imóvel a leilão. Então, passando por esses 3 pilares, você consegue desenhar o cenário completo do que você pode esperar naquele leilão ali, né, em relação à documentação e ao desenrolar no pós-leilão. Coisas que a gente, às vezes, não consegue analisar de forma profunda. Qual é o estado de conservação do imóvel? Então, leilão, a regra é que você não vai ter visitação, ainda que o imóvel esteja desocupado. A regra é que você não vai conseguir visitar aquele imóvel. Então, você precisa levantar de outras formas, né? Tem leilão judicial, às vezes, que tem laudo judicial com foto interna, aí ótimo, você já conseguiu visualizar como está. Se não tiver, aí você vai partir para meios indiretos, né? Imóvel dentro de condomínio. Às vezes fala com o síndico, porteiro, zelador, tenta entender se teve alguma reforma ali ou não recente naquele imóvel. Eles sempre sabem isso, né? Às vezes com contato Sabe de simpático. tudo. Sabe até mais do que isso. Sabe? Às vezes você escuta que briga com a mulher, que não briga, e coisas que você nem perguntou, você só queria saber como é que estava ali e tal. E eu consigo esse contato relativamente muito fácil por telefone, né, com um tom de voz simpático, mostrando que eu sei dados que uma pessoa não deveria saber. Né? Então eu não ligo e falo assim, como é que está o apartamento 15 aí do prédio? Né? Você sempre fala, olha, está em leilão, o fulano ainda mora aí, você sabe o nome do devedor pela matrícula, pelo edital do leilão, então tipo, vai passando todas as informações que você tem, até chegar ao ponto que a pessoa vai tendo confiança em você, né, para te passar alguma informação, até relativamente tranquilo conseguir isso por telefone. E aí você analisa lá um custo de um reparo, uma reforma. Não conseguiu informação nenhuma, olha para o ano de construção do imóvel, olha para a metragem, coloca lá uma reforma básica. Dentro da minha estratégia, sempre reforma básica, para gastar pouco e já colocar o imóvel à venda. Então, coloca isso na viabilidade financeira, né, para não ter surpresa. Entrou no imóvel, não precisa gastar? Ótimo, você vai lucrar mais do que você estava esperando. Entrou no imóvel, precisa gastar? Já estava na sua conta. Né, então, um cenário ali desenhadinho. E entender como é que é o mecanismo de liquidez ali daquele mercado. Né? E o ponto principal do leilão a gente tem muita competitividade na venda. Você arrematou com um belo desconto. Você pode utilizar uma estratégia de desconto na venda em relação à média do mercado imobiliário para imóveis similares para acelerar a sua venda. É inegável que para aumentar a liquidez, preço é fundamental. Então, se você coloca lá um desconto, eu nem estou falando de descontos absurdos, que nem esse caso que eu comentei anteriormente. Estou falando de desconto médio ali que gira, para mim, entre 5% e 7% de valor final em relação à média de mercado. É importante entender a média de mercado, né? Que quando a gente olha imóveis similares à venda, a gente sempre vai achar o imóvel que está à venda do lunático
Ele botou o imóvel à venda, mas ele acha que o imóvel vale muito mais do que de fato vale. Então, aquele imóvel está lá para vender há anos, porque ninguém vai pagar aquilo, né? O nosso imóvel vale o que o mercado quer pagar, não o que a gente acha que vale. Entender que pode ser que tenha lá uma venda de um desesperado que precisa se livrar do imóvel por algum motivo ali pessoal, e entender que tem uma média. Então, a gente descarta os lunáticos, a gente descarta os desesperados e olha para a média. Né? E dentro dessa média ali, você consegue aplicar um desconto e ainda lucrar alto, porque você arrematou com um belo desconto em relação à média de mercado. Né? Então, dentro das minhas estratégias, reforma básica para ajudar na liquidez e desconto em relação à média de mercado. Assim eu vendo rápido e lucro bastante. Aquele valor Legal. que é anunciado lá não é nem sempre muito confiável, né? Não. Nem um pouco. Então, por isso que a gente tem que entender se... E tem um outro ponto de muita imobiliária que usa imóvel, anúncio antigo de imóvel como isca. Eu tenho vários casos de imóveis que eu já vendi há 2 anos, por exemplo, que todas as imobiliárias estão cientes que eu já vendi esse imóvel, mas não tiram o anúncio do ar. Então, você entra lá no Zap Imóveis, no Viva Real, você encontra o anúncio do meu imóvel. Eles nem me ligam para saber se pode levar alguém para mostrar, porque eles sabem que foi comercializado. Só que eles deixam lá porque, às vezes, você está interessado, Atrai. acha o anúncio, está com preço mais baixo, porque foi vendido há 2 anos. Então, ele não está mais com o preço atual. Você entra lá, liga, eles falam, vou ligar para o proprietário para a gente marcar a visita. Aí você fica lá esperando um tempinho, eles te ligam e falam, olha, esse imóvel ele já foi vendido. E já foi vendido há um tempo, então esse preço não é mais esse. Mas eu tenho imóveis aqui parecidos que podem te interessar. E vai começar te mandando mais imóveis. Então, É de tipo fato, aquele uma vendedor de isca. sapato, né? Não tenho, mas eu tenho esses outros. Funciona como uma isca mesmo. Então, quando a gente vai levantar essa média de mercado, a gente precisa entender os lunáticos, a gente precisa entender os desesperados, a gente precisa entender que tem imóvel que é isca. Então, se você encontra lá um anúncio que já está muito fora da realidade, pega o telefone e liga, tenta marcar uma visita e vê se vão te falar se aquele imóvel ainda está, de fato, Eles disponível deixam para lá venda. só para balizar, para chamar atenção, para atrair curioso, né? Exatamente. Aí, hoje em dia, com o telefone, a gente não precisa ir mais em lugar nenhum, né? Sim. Em telefone e internet. Então, achou um anúncio lá que está muito discrepante? Liga, vê se de fato está à venda mesmo, Aham. né, para entender isso. Quer levantar informações? Google, telefone de condomínio, levanta. Quer levantar informação de casa de rua, por exemplo? Tem sites como aquele que eu falei que com busca de R$2 você descobre vários dados. Tem site que possibilita que você pesquise pelo endereço. Então, você consegue lá botar o nome da rua e encontrar números próximos, né? Às vezes, em contato com o vizinho, você consegue uma informação. Né? Não descartando também, eu não gosto muito de falar diretamente com o devedor antes do leilão, mas é uma possibilidade também que existe. Né? Então, tem várias formas de a gente resolver tudo sem precisar comparecer ao imóvel. Entendi. Você falou aqui da reforma, eu queria entrar um pouco nisso. Como que você lida com algum custo surpresa que pode ter num imóvel de leilão? Né? Porque a gente sabe que às vezes você não pode entrar, beleza, você colocou ali a reforma básica que você falou, né? Mas pode acontecer de, sei lá, tá com um problema hidráulico, elétrico na casa, você tem que desembolsar uma puta grana, já aconteceu com você, não sei? Se o imóvel é mais antigo, eu já conto com uma reforma mais completa. Né? Então, se o imóvel é mais antigo, eu já conto lá que talvez eu precise trocar a fiação inteira do imóvel. Tá. Se o imóvel já é mais recente, eu conto só com o básico mesmo. O que é o básico que eu gosto de fazer? Pintar tudo de branco e botar um laminado no chão. Tá. Ainda mais considerando imóvel popular que eu falei que eu gosto muito, se eu faço isso aí num imóvel de 60 metros quadrados, gastando 5, 6 mil reais. Porque eu pego o laminado lá que tem uma média de R$90 o metro, né, numa empresa que já faz aqui para mim há muito tempo, então isso inclui o laminado, o rodapé branquinho e o material necessário para instalar e a mão de obra. E depois para pintar, o pintor que trabalha para mim para pintar um imóvel de 60 metros, ele me cobra R$1.000, R$1.200. E tinta, né, compro lá uma lata de 18 litros barato. e já foi. Então, eu consigo fazer isso aí relativamente muito barato. E até Certo. uma coisa que as pessoas me questionam muito lá no Instagram. Como é que consegue fazer reforma muito barato? Isso aí é mentira, é não sei o quê. E mesmo postando nota fiscal, fico lá recebendo comentários de que é mentira e tal. As pessoas precisam entender que a reforma para vender o imóvel é completamente diferente da reforma que eu faria na minha casa. Sim. Eu não colocaria esse laminado na minha casa. Colocaria um de um padrão superior. Eu coloco aquele colado mesmo, né? Só para a pessoa entrar, nem aquele de clique, que é mais caro. Sei. Então, é para a pessoa entrar no imóvel e tá direitinho, porque a pessoa vai mexer no imóvel. A chance dela comprar um imóvel para morar e não mudar nada é muito pequena. Então, é realmente para deixar bonitinho, para aumentar a liquidez. Né? Então, se for mais recente, eu realmente conto com uma reforma mais básica. Se for mais antigo, eu conto com uma troca de fiação, alguma coisa assim. Agora, problema hidráulico eu tive, acho que em pouquíssimos imóveis, porque eu arremato muito imóvel que está ocupado. Então, pressupõe que ele está ali em um estado de conservação que a pessoa está morando dentro. Eles estão né? usando água, né? A pessoa está morando dentro. Então, assim, teoricamente, ele está em condições de ser habitado, né? Sim, sim. Obviamente que tem casos que fogem aí à regra, mas a regra que a gente tem é isso aí, né? Os maiores
problemas que eu já tive em relação à reforma, todos foram para imóveis desocupados. Então, eu rematei um imóvel que estava desocupado há 20 anos. Entendi. Quando eu entrei lá, ninguém sabia, era um condomínio, o zelador não estava lá há 20 anos, o síndico não morava lá há 20 anos, tipo, ninguém sabia muita informação. Meu Deus. Teve que entrar com um facão, assim, tirando as teias de aranha do apartamento. Não, pra ter ideia, o devedor, ele tinha morrido, era um imóvel de 2 irmãos, um irmão e uma irmã. O cara que morava lá morreu, a irmã ficou pagando por um tempo, mas aí foi morar fora do Brasil, viu que para ela tanto faz ela deixasse de pagar, queria mesmo que se livrar daquilo lá, deixou de pagar. Ninguém nem sabia me falar se quando a gente entrasse no apartamento, se ia ter os móveis e as coisas do cara que morreu lá dentro estava vazio. O cara podia estar morto lá. O cara, podia estar o cara lá. Ninguém sabia se ia ter móvel, se ia ter roupa, se ia ter não sei o que, ninguém sabia nada. Então isso aí foi uma surpresa, só que eu já botei uma baita reforma na minha viabilidade financeira. Você já é pessimista já Já na fui, previsibilidade. já. E aí, quando a gente entrou lá, na hora de girar, né, o registro estava fechado, não tinha móvel, ela tinha tirado todos os bens do irmão, fechou o registro, na hora de girar o registro, era caixinha de surpresa. Podia estourar tudo na hora que a água começasse a entrar ou não. Acabou que não, né? Não estourou nada, mas esse aí eu fiz uma reforma completa, troquei fiação, atualizei o imóvel inteiro, mas já estava previsto. Entendi. Então aí já vem aquele negócio contra-intuitivo que você trouxe no último episódio, né? Do imóvel ocupado, já eliminar também esses riscos maiores de surpresas, né? Exato. E existe algum motivo jurídico, assim, de não poder visitar o imóvel? Tem alguma barreira ou é porque a pessoa está perdendo o imóvel e causaria algum problema? Você quer desconto e ainda quer ir lá olhar? Pô, Lógico. No judicial, que seria o que o juiz poderia determinar lá, uma visita forçada, né? Isso incluiria sempre levar um oficial de justiça junto, né? Porque você está interessado no imóvel, está ocupado, você vai lá sem um oficial de justiça, o pessoal você vai tocar na porta da pessoa, não vou receber não. Aí depois o juiz vai lá dar uma bronca dela no processo. O né? oficial Mas, de assim, justiça costuma andar armado? não. mas é uma Por situação, isso que eles né? chamam a polícia, se for Tipo, a necessário. pessoa não quer vender a casa, entendeu? Muitas vezes. Talvez Então Não, acaba ou- sendo um empecilho da própria ocupação do ou até imóvel mesmo, mesmo- e também para não movimentar tanto a justiça assim, né? Você teria que pagar uma guia de um oficial de justiça, que o oficial de justiça sempre para sair do fórum, ele tem uma guia lá. Aqui em São Paulo, nos tribunais do país, gira em média de R$100, né? Só que o oficial de justiça ele sempre tem um prazo ali médio pelo tribunal para cumprir uma ordem de até 30 dias. Então não seria viável também ficar deslocando o oficial de justiça para isso. Então, e no leilão extrajudicial que não tem processo, se o banco falar, mostra o teu imóvel aí, o cara não mostra. Acabou, né? Não tem muito o que fazer. Talvez nos desocupados desse para alguém criar alguma Nos desocupados forma de fazer poderiam, né? isso. Só que o próprio leiloeiro ele não tem forças para mostrar, né? Pô, mas se fosse ajudar o negócio, né? Eu Pois tenho é. certeza. Eu acho que Não. ajudaria a vender, Ajudaria. vender mais imóveis. Que a É que pessoa ela como- vai lá ter mais previsibilidade. Só que aí entra outro ponto. Aí entra Como o corretor. as pessoas. Não, nem é esse Não ponto. querem o corretor, tô ligado. Já cria uma polêmica, né? Nem é esse ponto. Na verdade, pro leiloeiro é indiferente. Porque ele teria que contratar mais gente, tendo um custo maior ali mensal para mostrar esses imóveis. Só que como o grande medo que impede que as pessoas entrem no leilão é o imóvel ocupado, o que o leiloeiro faz quando o imóvel está desocupado? Bota uma tarja gigante no imóvel, desocupado lá no site. Porque isso vai atrair toda aquela galera que tem medo da ocupação. Então, a concorrência desse imóvel desocupado naturalmente é maior. Então, ele não precisa onerar a folha dele botando gente para ir lá mostrar esse imóvel que está desocupado, que naturalmente vai ter uma concorrência maior. Então, para ele se livra do custo e não muda nada. Vai ter uma concorrência lá naquele leilão. Botando só essa tarja de desocupado. A galera critica muito, né? Quem arremata imóvel ocupado. Tinha uma galera lá comentando, né? Arrematar imóvel ocupado, deixa para os vermes. Tem muita gente que fala isso pra você, né? Eu já recebi muita crítica dessa aí no Instagram. Muita. Agora deu uma parada. Até porque já tem um monte de post, um monte de corte de podcast que eu falo que não. Daqui a meu rematante pouco, não é quando o tiver vilão. um imóvel ocupado, vai ter um monte de gente interessada, vai inverter o É. negócio. Não, né? tem um cara que comentou aqui, ó. De seguro não tem nada. Nem imóveis e bem pior o leilão da Receita Federal de Carros. Decepcionado. Esse cara não analisou antes as coisas, Com né? certeza. É aquele típico caso que ela fala que se ele começa a contar ali os primeiros minutos do que ele fez. Já vejo a besteira que ele fez. Eu vi um vídeo na internet essa semana de um imóvel arrematado que a pessoa entrou, tinha um cachorro dentro. Você viu esse vídeo? Não cheguei a ver o vídeo, mas eu tive recentemente um contato de um aluno falando sobre isso. Não, acho que o vídeo não era dele. Mas acho que tinha um pitbull abandonado na casa.
E aí ele perguntou, o que eu faço? A casa estava vazia, o cachorro lá, ele soube por informação na casa de rua, né? Ele O soube cachorro é seu agora. Parabéns, você adotou um Aí ele soube por contatos de vizinhos, né, que realmente a casa estava abandonada, de vez em quando alguém ia lá, botava comida e água pro cachorro. Ah, uma baita maldade, né? A pessoa deixou o cachorro para trás. E eu falei, olha, toma posse do imóvel, chama uma ONG, alguém que resgate, né, depois coloque para adoção e faz um boletim de ocorrência, se ninguém buscar. E acabou que, nos 45 do segundo tempo, o devedor foi lá e pegou o cachorro. Aí, tá vendo? O pessoal fica criticando os arrematantes. Olha o que Ainda fez o bem pro cachorro. Olha o que o dono dos imóveis estão fazendo. O cara tava devendo, Largou o o cachorro. cara ainda largou o cachorro pra trás e estão culpando o arrematante. Não é, velho? Injustiçado, velho. Injustiçado. Ô, Pri, você deve ter vários alunos ao longo do Brasil aí, né? Como é que você enxerga essas diferenças entre os estados? Porque no último episódio o pessoal comentou bastante. Puta, aí em São Paulo deve ser maravilhoso, mas aqui na Bahia eu já vi processo de emissão na posse levar 15 anos. Sim. Como é que você vê essas diferenças entre os estados? Primeiro ponto é entender que a legislação é a mesma para todo mundo, né? Então esse processo levou 15 anos para uma ação de emissão na posse. Era uma lei bem diferente do que a gente tem atualmente, né? Uhum. Então parece que... Eu sempre falo que parece que todo mundo conhece alguém que arrematou um imóvel e que teve fracasso na desocupação e, na real, nem acha que as pessoas conhecem, né? Escutam essa história e vão reproduzindo como se de fato fosse de alguém próximo ali, né? Então é entender que o cenário mudou muito nos últimos anos, principalmente em relação à legislação para proteger o arrematante, e é entender que a legislação é uma só, que a gente tem mecanismos extras de avaliação prévia para já entender como é que vai ser o cenário pós-leilão. Por exemplo, num leilão judicial, a gente já tem um processo judicial prévio. Em todos os tribunais do país, tem juiz que é muito rápido, tem juiz que é ok na velocidade, tem juiz que é muito lento. Você tem um processo judicial prévio, você consegue analisar isso antes do leilão. Você sabe se o leilão, se aquele juiz é rápido ou lento. Então você já vai lá e analisa. É um juiz lento? Pensa na viabilidade financeira. Não necessariamente você vai descartar, mas aumenta o tempo de venda. Você diz que toda lei que envolve essa parte de leilões, ela é federal. Ela é federal, ela vale para os Legal, estados da pros mesma estados. forma, para qualquer cidadezinha e tal. O que Então, muda mesmo é a competência do juiz. como a gente fala de Caixa Econômica Federal, por exemplo, se o devedor quiser processar o credor, vai ser na Justiça Federal. Se for qualquer outro banco, Justiça Estadual, né? Então tem essas diferençazinhas, mas a legislação é a mesma, né? Então é entender que a gente tem outros cenários. No leilão judicial, a gente já consegue analisar previamente a velocidade do juiz. No leilão extrajudicial, que precisar da ação de emissão, a gente não sabe qual é o juiz que vai cair, porque vai ser um sorteio lá no tribunal. Mas tem forma de agilizar também, se o advogado responsável por essa ação de emissão na posse for despachar com o juiz. É que tem muito advogado que não quer sair do escritório, deixa o barco tocar como for tocar. Mas existem formas bem eficientes da gente conseguir acelerar as coisas, né? E entender que a análise prévia é fundamental. Se você erra na análise prévia, alguma coisa vai travar no pós-leilão. Então, entender se os mecanismos que o credor precisava seguir, por exemplo, do leilão extrajudicial, se ele respeitou todos esses mecanismos, se tem algo que pode ser questionado ou não. Então, isso tudo a gente analisa previamente ao leilão, para já entender o cenário pós-leilão. Entendi. Então não é pelo fato de ser em São Paulo, ou ser na Bahia, ou ser A legislação é a mesma. E todos os tribunais têm juiz rápido e juiz lento. Aí cabe a gente analisar isso antes se for um leilão judicial, ou tentar os mecanismos para acelerar isso se for lá um leilão extrajudicial e precisar de uma ação de emissão na posse. Como que você vê se o juiz é lento ou não? Ali dentro da No processo documentação? judicial, o juiz sempre vai decidir alguma coisa quando ele for provocado, né? Então, alguém precisa entrar lá com uma petição pedindo alguma coisa para que o juiz dê uma decisão. Então, entre o intervalo do pedido e a decisão, a gente consegue analisar se foi rápido ou não. Entendi. É Caraca, a análise bem simples, a data, né? Você olha para a data de um, a data do outro, acabou. E legal. tem muita gente que negligencia isso aí. Uma análise Sim. tão simples que... Legal, legal. Ô, Pri, você fala bastante de como viver de imóveis de leilão, né? E eu acho que muita gente tem o sonho realmente de ser investidor do mercado imobiliário, viver disso, mas tem muitos poréns aí no meio, né? Como que você acha que uma pessoa ela pode se organizar, talvez financeiramente, na vida dela pessoal, para ela realmente conseguir fazer essa transição para viver de leilão de imóvel? O normal da pessoa que começa é conciliar com outras atividades, né? Então, geralmente, a pessoa tem um trabalho dela e vai encaixar o leilão como mais uma forma de investimento. Sim. Então, ela tem lá ação, tem fundo imobiliário, tem CDB, encaixa lá o leilão em mais uma forma de investimento. E aí vai caminhando ao longo de arrematação a arrematação, vai acumulando um patrimônio maior, até que ela consegue perceber que o que ela gira em 12 meses em arrematação e outras formas de investimento são muito mais que suficientes para contemplar lá o custo anual dela,
né? E para que ela consiga ficar mais tranquila aí nessa rotina e consiga se dedicar mais a isso, aí acaba largando lá o emprego. Então é uma caminhada. Quem começa com pouco tem uma caminhada maior, quem já começa com patrimônio maior já consegue de uma forma mais rápida, né? Então tudo depende. Uma vez eu recebi um direct no Instagram, como é que eu vou começar arrematando um imóvel com 20 mil reais, em quanto tempo eu vou viver de leilão? Falei, sei lá, não sei qual é o seu custo de vida, Ué, não sei quanto você quer arremata um mensal. imóvel de 10 mil reais, faz um consórcio, compra o seu próprio imóvel. Se você conseguir viver com 100 reais, você vive um tempão. Se você tiver, se Compra você, o conversível e sai andando por aí, né? se você tiver 40 mil, faz o dobro. 100. É só 100 multiplicando. E assim você vai até ser É tão simples, né? Não é tão simples, eu não sei por que tem essa dúvida. Porra, mas é porque assim, é difícil, né? Porque às vezes você vai ter que vender o imóvel, tem que esperar a liquidez. Então, o que você recomenda é a pessoa ela conseguir manter uma constância ali. Tem que Pelo ter uma menos. constância. O que eu recomendo para quem quer pensar nisso aí? Pensar no custo anual mesmo. Né? Quanto eu preciso para viver em 12 meses? Então, se você tem um giro lá de imóveis dentro daqueles 12 meses que te paga esse custo anual, teoricamente, você já pode abandonar as outras coisas. Só que a gente precisa pensar que o nosso patrimônio ele tem que crescer. Né? Porque se você ficar pensando sempre naquele mesmo valor, a inflação uma hora vai acabar com você. Né? Porque ano após ano vai aumentando o custo de tudo, a inflação e tal. Então, o que eu preciso para viver e pensar também em continuar multiplicando. Então, se a pessoa precisa, sei lá, de 200 mil para viver no ano, considerando todos os gastos dela, ela não pode pensar em um lucro anual de leilão só de 200 mil ou envolvendo tudo que ela tenha, porque ela vai ficar zerada, né? Não vai crescer o patrimônio dela. Então, se ela tem 200 mil, ela pensa num lucro lá no primeiro ano, que ela vai começar a fazer isso de 300. Então, ela já tem 100 para ir crescendo. E assim vai multiplicando o patrimônio ao longo do tempo. Senão ela só usa o dinheiro para pagar as contas e acabou, Exato. não tem mais nada. E se Exato. ela começar a empatar um pouquinho ali, ela já corre o risco de ter que diminuir a qualidade de vida Exato. dela, né? Então, para largar tudo e viver de leilão, a gente precisa fazer uma conta certinha, né? Para ter um cenário ali seguro. Legal. E Pri, você gosta de investir no mercado imobiliário de outras formas também, né? Só leilão. Só leilão mesmo? 100%? 100%. E você não se atrai por uma construçãozinha, comprar um terreno financiado? Olha, Bitcoinzinho. comprar terreno para construir começou a entrar mais num cenário do que eu penso, mas assim, nada é efetivo ainda, Tá. né? Porque a minha ideia até então arrematei um terreno em leilão, vou vender o terreno. Não vou construir. Agora, comecei a pensar um pouco mais nisso, né? Mas aí eu preciso pensar em todos os profissionais que eu vou precisar vincular isso, que é muito mais gente, né? Se eu Sim. compro um imóvel em leilão e faço uma pequena reforma, um reparo, eu preciso de um pintor e a empresa que bota o laminado lá para mim. Tipo, muito pouca dor de cabeça, né? Quando a gente pensa no cenário de construção, Sabe o que eu acho engraçado? Ela ainda tem falou, uma dor de cabeça. ela fala que não pode ter preguiça. Mas olha que preguiça. Ela só quer, Ela faz várias coisas no leilão lá e pra Ela construir só Cuidar de uma obrinha. a obra que é a mais fácil. Ela quer fazer. Né? 6 meses de estresse lá, de boa. só quer pintar a parede e tacar pra frente. né? Ela não sentiu aquele calor de fazer uma laje, né? Deixar uma laje. Então vamos fazer assim: você arremata Aquele o terreno sentimento. e a gente constrói pra você. Mas aí pode ser. Mas é verdade, quando a gente entrevistou também o pessoal de house flipping, a gente vê que o pessoal, eles não gostam desse negócio que demora, porque a construção você vai demorar 1 ano e meio, pelo menos. Exato. E aí você já, você viu, já ficou chateada. Não, 1 ano e meio, já pensei quanto você poderia girar nesse ano e meio aí. Mas eu comecei a pensar mesmo. Mas até então, se eu arrematar o terreno, eu vendo o terreno. Caraca, velho. Você tem terreno bom lá? Tô brincando. Não, Você- terreno dentro de condomínio entra cada vez mais no meu radar agora. E tem bastante terreno para Tem. arrematação? Tem de uma forma significativa. Tanto São Paulo não muito, né? Porque a própria estrutura da cidade não tem muito condomínio, né? Mas se a gente vai para Alphaville, se a gente vai para Mogi, essas cidades aqui próximas, a gente encontra muito condomínio. E é um mercado que está com liquidez alta. Tem muita Exato. gente migrando ainda. Exato. Então, se você entra nos condomínios aqui, tem construção para todo lado. É. Tá bem aquecido. Desde a pandemia que teve esse boom aí de procura, né? Que a gente achou que fosse dar uma estabilizada, mas não, continuou. Não, mas tem métodos construtivos hoje que você já chega com a casa só para montar em 6 meses. Não, esse aí tá amadurecendo a ideia, Que mas, não precisa do mas pedreiro comprando lá. terreno em leilão. Mas se for para comprar o terreno no mercado imobiliário, não quero não. Tradicional, não. Não, Tem que ter algum desconto, tá vendo? Tem que aproveitar, né? O cenário que a gente já tem de desconto.
Sim. Sim. A gente atrai bastante pela construção porque ela também tem a modalidade de financiamento, né? Sim. Então é aquela forma de você se alavancar também, né? Assim como tem poucas oportunidades de financiamento na arrematação, na construção você Sim. pode sempre fazer. E Sim. com novos métodos não levam mais 2, 3 anos, né? Então, para construir. Existem Impressora vários de casos casa, que a gente conhece construção steel agora frame. que consegue deixar um imóvel pronto lá em 6, 8 meses. Logo, sim, após as aprovações, né? Porque também tem um tempo disso, também de prefeitura, de liberação do crédito na Caixa. Mas às vezes você consegue construir em 12 meses lá, 8 meses, e só pagar os juros depois que a casa está pronta. Então você vende praticamente, não os juros, mas a amortização, né? Os juros você já começa a pagar. Mas você só começa a pagar uma parcela mais alta depois de tudo pronto. Aí precisa ter um construtor de confiança, ter a empresa de confiança que toque isso, né? Não, no final é sempre isso, né? Você tem lá o profissional de confiança trabalhando para você, mitiga ali dor de cabeça, né? E os riscos ali envolvidos. A verdade é que você tem que ganhar dinheiro primeiro de uma forma, sendo muito bom em alguma coisa, né? E aí depois você começa a diversificar. Mas né? esse é um questionamento comum que eu recebo lá. O que vale mais a pena, leilão ou construir, né? Primeiro, isso que eu sempre falo é qual é o trabalho que você quer ter. Porque se você nunca construiu nada na vida, na primeira construção ali, acho que você vai ter um perrengue maior do que arrematar o primeiro imóvel em leilão. Pronto. Então, acho que, não sei se vocês concordam com isso, mas eu vejo muito que nesse sentido, né? Então, qual é o trabalho que você quer ter, quanto tempo você quer esperar, porque a construção, a tendência é que ela demore mais do que você arrematar o imóvel pronto, e pensar na lucratividade também. Agora, para quem já é desse mercado de construção, Sim. arrematar imóvel em terreno, em leilão, é Uma maravilha. É um Vai bônus. dar uma roda, né? Um baita do bônus. E tem muita, como não tem também tanta disponibilidade de terreno assim, em Alphaville pelo menos, existem muitas casas muito antigas que vale a pena botar no chão. que vale a pena botar no chão ou fazer um retrofit Sim. mesmo. A galera tá olhando casas que tem um valor de mercado muito alto, só que não conseguem vender, porque são valores mais altos, mas com preço muito abaixo. Então, se o cara trabalha com isso, conseguir também fazer um dinheiro assim é como se estivesse comprando num leilão a casa, né? Sim. Muito abaixo do mercado. Exato. E também assim, cada vez mais a gente vê, conversando com todos esses especialistas que já vieram aqui na minha casa, que o legal também é você cruzar um pouco as estratégias, né? A gente tava brincando com o cara de consórcio aqui, porque às vezes a galera leva para uma situação muito específica que ela não acontece tanto. Mas a gente sabe que você cruzar realmente as estratégias pode te trazer outras possibilidades, né? Igual você falou, você arremata no leilão, constrói financiado, talvez dá para colocar alguma coisa de consórcio, a gente não é contra consórcio, a gente só citou um exemplo específico aqui, mas a gente sabe que grandes investidores também que a gente conhece fazem isso, né? Então, conhecer bem o mercado imobiliário, né? Que acho que a galera já está começando a se interessar mais, o mercado financeiro está olhando muito também para o mercado imobiliário. O mercado já. imobiliário era muito do tiozão, do avô, né? Cada vez eu vejo mais gente mais nova olhando mais para esse mercado que era o demônio aí da galera do mercado financeiro, né? Tipo, não olha para o mercado imobiliário, senão vai ganhar dinheiro com isso. E aí começou a mudar, um monte de gente bem mais nova vindo para esse mercado e entendendo que é de fato um mercado muito lucrativo. Até grandes bancos também, né? Estão começando a olhar mais para isso. Eu tenho uma frase do mercado imobiliário que é muito boa. Qual? A Terra é um grande mercado imobiliário. É o planeta. É verdade. Tudo tem mercado imobiliário. Exato. Então, é assim, vai ter coisas boas e ruins em diversos mercados, você só tem que saber atuar ali e se especializar, ter estudo, né, para poder fazer da melhor forma. E o mercado imobiliário sempre foi um mercado muito lucrativo, né? Desde lá dos primórdios da sociedade. Então, Você não imagina a felicidade da minha avó, porque a minha avó falava pra gente que investimento era tijolo, né? Porque eles construíram patrimônio assim, tipo, vieram bem de baixo, mas sempre que dava, compravam lá um apartamentozinho e foram construindo patrimônio assim. E falavam pra gente que investimento era tijolo, só que aí hoje em dia a gente tem uma diversidade para investimento, né? E aí, quando eu voltei minhas atenções para o mercado imobiliário através de leilão, ela ficou super feliz. Falou, agora sim. Tá. É porque veio o Bruno falando assim, não Aí, invista o em imóveis. O Bruno tá errado, o Bruno tá errado. Não, o que meu irmão escutou da minha avó falando que investimento era tijolo, que bolsa era cassino, aquilo assim. Eu imagino, velho. Eu tive que convencer minha mãe que o whey não era bomba. Não é verdade? Pô, é que hoje em dia tá mais fácil, né? Porque a avó e o pai também ficam olhando nas redes sociais, né, velho? Muito bom. E esse foi um caso, né, cara? Eu quero fazer mais uma. Você tem aqui, mais ó. pergunta aí? Eu tenho mais uma, Nossa, tá bombardeando a Priscila hoje, hein, meu? Eu tenho que aproveitar, né, velho? Eu quero perguntar agora mais do seu método, de como você repassa isso para as pessoas, até para a gente entender também como a gente vai entrar nas arrematações, né? A pessoa, quando você ensina ela, ou outros influenciadores também, ela aprende a arrematar totalmente sozinha, ou ela ainda precisa de algum tipo de auxílio,
Ou Um depende, advogado, alguma um advogado, alguém para avaliar alguma coisa, ou ela realmente consegue ser independente. Se eu tenho uma profissão, eu consigo fazer isso sozinho e também continuar levando minha vida? Tá, o que eu ensino para a pessoa é ela arrematar de forma independente, né? Então ela vai aprender todas as análises prévias que ela precisa fazer em relação a edital, matrícula, processo judicial. Ela vai entender todos os pontos da viabilidade financeira do negócio, porque leilão não é só viabilidade financeira, leilão não é só viabilidade jurídica. É a soma dos dois. Não adianta você arrematar algo que vai estar um lucro na sua conta muito bom, sendo que vai ter um entrave jurídico. Não adianta você arrematar um negócio que está redondinho juridicamente, mas que não está bom na viabilidade financeira. Então tem que somar os dois. E eu ensino a pessoa a fazer toda essa análise e também ensino as partes de venda, de imposto de renda na venda do imóvel. Então o curso Vivendo de Leilão, ele não é só para arrematação, ele é o ciclo completo pensando no imóvel para investimento. Então, desde a busca das oportunidades, passando pelas análises prévias, pela desocupação do imóvel, pela reforma, até vender o imóvel, e o último ponto da venda que seria o pagamento do imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, tudo isso está dentro do curso. Quando a pessoa tem esse conhecimento, ela se livra de uma assessoria especializada, que cobra em média de 5% a 10% do valor da arrematação de cada imóvel. Para quem quer arrematar um único imóvel para moradia, talvez seja interessante pagar mesmo, porque vai lá, paga e pronto. Agora, para quem pensa em leilão com investimento, se você pensa em uma única arrematação, pagando de 5% a 10% do valor da arrematação, já impacta bastante no seu lucro. Se a gente pensa no cenário dos investidores no mercado de leilão, que é arrematar imóveis em sequência, vai diminuir muito o seu lucro na bola de neve que você vai ter lá, de multiplicação do seu patrimônio com os leilões, né? Então, vantagem de arrematar é exatamente essa, se livrar dessa assessoria especializada. Em alguns casos, pode ser que essa pessoa, no pós-leilão, e aí depois de analisar tudo corretamente e tal, ela precisa de um advogado, se for o caso de um leilão extrajudicial em que não vai ter a possibilidade de acordo, aí vai precisar entrar com ação de admissão na posse, ou se for um leilão judicial, que ela vai ter que entrar no processo judicial para pedir os documentos para o juiz, inclusive a ordem de desocupação do imóvel. Só que ela vai pagar muito menos para esse advogado pontualmente realizar esse serviço do que ela pagaria para uma assessoria especializada completa, né? Então, o grande benefício é esse, né? Inclusive, advogado por si só não é uma garantia de que sabe de leilão, né? Eu falo isso com conhecimento de causa, porque sou advogada, fiz faculdade de Direito, meus amigos, a maioria são advogados, e nenhum deles entende nada de leilão. Se perguntar aí, advogados renomados em sua área, se perguntar de leilão, não sabem nada, né? Então, por isso eu também tenho muito aluno advogado no meu curso, né? Sempre, não é um curso voltado para quem tem conhecimento jurídico, mas ainda assim eu tenho bastante aluno advogado, e lá eu ensino tudo da forma mais didática possível. Então, todos os termos que a pessoa vai encontrar, toda a análise que precisa fazer, de forma detalhada e com uma linguagem muito simples, né? A gente não consegue fugir dos termos jurídicos, mas tem que pegar os termos jurídicos e explicar da forma mais simples possível. Tem muitos, né? O pessoal se assusta já, na verdade, com os termos, né? E já fala, não, advogado. Não, e como você faz para avaliar um advogado, se ele é bom, se ele é não, se ele é competente para você? Difícil, isso aí é muito difícil. Todos sabem falar bonito, difícil e isso parecer é muito inteligente. difícil. O que eu recomendo para os alunos do meu curso hoje em dia você não precisa mais sair do grupo dos alunos para encontrar nenhum tipo de profissional, porque como o curso ele é voltado para o público em geral, a gente tem arquiteto, engenheiro, tem advogado, tem gente que trabalha com obra, tem médico, tem de tudo lá, né? Então, quer contratar um advogado, vai lá no grupo, porque às vezes você encontra um advogado que participou das primeiras turmas, está desde então atuando nessa área e já está mais do que especializado nisso. E ainda vai cobrar um preço legal, porque ele não precisa captar o cliente já está ali para ele. Né? Então, o cliente que vai procurar. Então, a gente consegue fazer esse ganha-ganha para todo mundo lá dentro do curso, fica um cenário muito legal para todo mundo. Legal. Vira uma comunidade mesmo, que se ajuda, né? Todo mundo acha que tem uns esqueminhas, né, para encontrar os imóveis. Tem algum grupo no WhatsApp que ficam mandando as oportunidades? Tem muito leiloeiro que, quando você se cadastra lá, ele começa a te mandar umas oportunidades por WhatsApp e tal, mas se entrar no site do leiloeiro, tá lá. Né? Inclusive, se você ficar contando com isso que vai chegar de forma passiva ali para você, a chance de você ter sucesso muito grande no leilão é muito pequena. Senão vai chegar para você mais uns 20 também, né? Exato. Foi como eu falei, né? O que a gente precisa fazer é garimpar corretamente. Então, tem leiloeiro que é muito grande, que realiza lá 30 leilões de imóveis por dia. Tem leiloeiro que é muito pequeno, que realiza um leilão de imóvel a cada 5, 6 meses, né? Às vezes, esse leiloeiro muito grande, ele tem uma equipe muito maior, que consegue te bombardear ali de e-mail ou mensagem no WhatsApp e tal. O leiloeiro muito pequeno é só ele, para tudo. Ele não consegue fazer nada, ele não tem capital para nada. Então, ele não vai fazer isso, né? E pode ter uma baita oportunidade lá. Então, assim, a gente precisa garimpar corretamente as oportunidades e leilão, ele não tem esse esqueminha, como as pessoas achavam que tinha muito, né, no passado. Né? A nossa legislação atual proíbe que os leiloeiros e seus representantes participem dos leilões que eles estão encarregados.
E para o leiloeiro é interessante que todo leilão tenha concorrência, ou que tenha pelo menos arrematação pelo lance mínimo. Porque se ele faz o leilão lá, e ele gastou para isso, né? Ele tem o site, ele tem a equipe, ele fez anúncio, e ninguém arrematou, ele está no prejuízo, ele não ganhou nada para fazer aquilo. Então o leiloeiro ele só ganha quando alguém arremata. E para o leiloeiro é interessante que quanto mais competição, melhor. Se uma pessoa só sabe, vai ser um lance só. E aí Exato. acabou o leilão. Quanto mais concorrência, maior o número, maior o valor final da arrematação, maior a comissão dele, que a comissão dele é sempre no valor final da arrematação, né? Então, para ele é interessante que tenha concorrência. Entenderam, né, pessoal? Não é vantajoso pro leiloeiro fazer esqueminha, então... Não, se eu sou leiloeiro, que eu gasto de tráfego aí para cada imóvel. Eu acho que a única coisa que tem que tomar cuidado é com sites falsos de pessoas site mais falso, sim. intencionadas, né? Que aí, às vezes, parece ser um site de um leiloeiro confiável, mas não é. Exato. Não, esse ponto aí é muito importante. O pessoal faz cópia de site também, Faz. né? Para imóvel não é tão comum, é muito comum um golpe Carro, de né? leilão falso para carro. Até porque a barreira de entrada é menor ali, né? O público que olha é maior, então muito mais comum para carro, mas a gente tem que ficar atento para imóvel também, né? Como é que verifica se o leiloeiro é um leiloeiro oficial ou não? Todo leiloeiro, para ser um leiloeiro, de fato, ele tem que ser habilitado na junta comercial de algum estado. Então, quando você entra no site do leiloeiro, ou quando você entra no edital daquele leilão, tem que ter o nome dele, o número do registro dele e qual é o estado que ele está habilitado. Tem muito site falso que tem lá edital de leilão, aí se abre, leiloeiro oficial, inscrito na junta comercial. Pô, não tem o nome do leiloeiro, não tem a junta comercial. A pessoa que está caindo nesse golpe é porque ela não sabe nada de leilão, né? Certo. Encontrou o nome do leiloeiro, encontrou a junta comercial, vai no site da junta comercial, pesquisa lá e o próprio site, ou ele coloca, a própria junta comercial, perdão, ou ela coloca o site do leiloeiro, ou se ela não colocar o site do leiloeiro, ela vai colocar os contatos, telefone e e-mail. Se não tem o site, telefone ou e-mail, manda, pergunta se aquele site que você está vendo é verdadeiro ou não. Tem uma diquinha, né, que ela é muito eficaz, mas não dá para a gente falar que é uma regra. Se o site ele não terminar em .com.br, já fica atento. Tá. Que a chance de ser golpe é muito grande. A gente ainda tem um ou outro leiloeiro oficial que usa site com uma terminação diferente de .com.br. Então, por isso que a gente não pode falar que é uma regra geral. Mas se não terminar com .com.br, já é um sinal de alerta. Uhum. E aí você faz essa outra verificação e a chance de você cair em golpe verificando na junta comercial é zero. É isso aí, pessoal. Tomem cuidado aí, né? Exatamente. Eu acho que a gente conseguiu sanar as principais dúvidas da galera. Exatamente. Então, Acho que ficou só uma dúvida aqui, ó, o pessoal comentou no último episódio. Realmente a Priscila é top, esperando ela dar um desconto no curso. Abraços. E aí, Pri, qual que vai ser o desconto, hein? Olha lá. Não tem desconto. O desconto é só para você arrematar mesmo, filhote. O desconto foi Não. essa aula grátis que ela deu aqui para todo mundo. Não é vendendo especificamente o meu curso, não. Se a pessoa quiser comprar outros cursos que existem no mercado em relação a isso. Mas o negócio que eu preciso falar é que o conhecimento em leilão é conhecimento muito barato. Porque você pega aí a média dos cursos entre R$ 2.500, R$ 3.000 em uma única arrematação, isso aí volta multiplicado muitas e muitas e muitas vezes. É um conhecimento que você consegue prolongar no mercado aí por muito tempo, né? Eu, por exemplo, sempre que muda alguma coisa em legislação, em entendimento de alguma coisa em relação à leilão, eu atualizo a aula lá para os alunos. Então, eles sempre podem assistir, né? Então, é um conhecimento muito barato para quem quer, de fato, participar do mercado. Tanto na margem que você vai ter, como na assessoria que você não vai contratar, né? Exato. Só que aí você vai ter que confiar em você mesmo. E, inclusive, pode trabalhar com assessoria, né? Porque Pode você tem o trabalhar. conhecimento, você pode vender o seu conhecimento para outras pessoas. Fora o networking que ela falou que tem ali no grupo de alunos, né? Sim, é. Vamos rachar então o curso dela e a gente começa a oferecer assessoria. Para de dar essas ideias. Como as pessoas te acham, Pri? Lá que o pessoal falou, né? Que a gente não falou quem o arroba dela e tal. Como vocês não sabem? Como você não conhece? Lá no Instagram, Priscila Perini _, lá eu compartilho dicas diárias sobre os leilões, né? Arrematações reais, margem de lucro, dicas de reforma. Então, quem quiser acompanhar, é só seguir lá no Instagram. Isso aí. É isso aí. Em breve a gente vai arrematar um imóvel, né? Bora. Vamos chamar a Priscila? Vamos chamar ela. Vamos arrematar um terreno aí, vocês Se- fazem a parte da construção será? e das inspirações. Nossa, aí, gostei né? disso. Será que ela gostei. faz assessoria pra gente? Ô, bora falar disso, eu gostei. Gostei. A gente tava procurando terreno, lembra? A gente já encontrou, mas a gente quer mais. Nós somos incansáveis. Não, isso daí. Vamos fazer isso em comemoração aos 2 anos de Mi Casa, né? Vamos, ajudem aí na vaquinha nos comentários, tá? Vamos abrir a vaquinha, brincadeira. É isso aí, galera. Você que está aqui com a gente há 2 anos, a gente quer desejar um profundo agradecimento aí para você que nos acompanha. Que você fique milionário. A gente deseja milhões na sua vida.
que esses milhões possam voltar um 10% pra gente, tá tudo certo. Mas agradecemos muito, né, Rodrigo, pelo esse tempo com a gente, de acompanhar a gente, de criticar também, a gente gosta dos haters. Nossos fãs que estão sempre ali comentando. Estão sempre, que vão nos dando uma eventos, força. tiram foto com a gente. Isso ajuda a gente a evoluir Isso. nas perguntas A também. gente não ganha nada para fazer isso, é tudo pelo conhecimento e ajudar realmente a movimentar melhor o mercado e levar conhecimento com pessoas relevantes. Se a gente estava comentando aqui agora há pouco que cada vez mais jovens estão interessados no mercado imobiliário. Espero que seja um pouco também por causa do nosso trabalho aqui. Ah, com que a gente certeza. faz. Do da Pri também. Eu sou envolvido com o mercado há muito tempo, mas de outra forma. E nunca enxerguei o mercado imobiliário como eu enxergo hoje, depois de fazer uma casa. Né? Trabalho com obras há muito, muito tempo, com os móveis. E hoje, com 2 anos de sentando com pessoas muito relevantes na nossa frente, a gente aprendeu muito. Né? Então a gente espera que você tenha aprendido bastante com a gente também. Coloca aí pra gente nos comentários o que você mais gostou nesses últimos 2 anos. Qual foi o melhor episódio? Aí escreve que foi da Priscila, porque o episódio é dela. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado. E esse foi mais uma casa, não, Rodrigão? É isso aí. Muito obrigado. Vamos pedir uma mensagem final para vamos, ela também, vamos, né? Sim. Deixar pra galera aí que te ouviu também. Episódio mais assistido precisa de um Uma esclarecimento mensagem. aí. Bom, gente, é isso. Para quem tiver interesse em leilão, né, recomendo que de fato aprofunde no mercado, adquira conhecimento. É um mercado muito rentável para quem tem o conhecimento necessário. Né? Primeiro tem a barreira de entrada do conhecimento, mas não é nada surreal, não é algo de outro mundo, assim como qualquer outro campo da vida. Né, com o estudo, fica tranquilo. Né, o estudo constante sempre ajuda. Então, é realmente muito rentável para quem já tem interesse no mercado imobiliário e não olha para leilão, né? Dá essa oportunidade aí que é muito legal. Isso aí. Não se esqueçam, o lucro é na compra. Lucro na Lucro compra. na compra. É E isso muito aí. obrigada pelo convite, gente, e parabéns aí pelos 2 anos de história. Obrigado. Imagina, É Pri. isso aí. E é isso aí. Foi mais uma casa. Muito obrigado. Até a próxima Tchau, semana. tchau, e obrigado. Valeu.